Tudo se inicia em um jogo chamado Fantasy Front, um jogo AAA de ponta bastante popular no mundo inteiro. Ele alcançou o topo das avaliações entre os jogos RPG. O nosso protagonista jogava esse jogo todos os dias, desde o lançamento, o dia inteiro. No entanto, um dia, enquanto estava caçando goblins tranquilamente, ele acaba adormecendo. E para sua surpresa, ao abrir seus olhos novamente, ele estava em outro lugar totalmente diferente. Ao olhar seu rosto no espelho, descobre que se transformou em outra pessoa. Logo em seguida, um painel abre em sua frente. E é quando ele percebe que reencarnou como um Goblin, nível 1 sem nenhuma habilidade. Sua aparência não era muito diferente da de um humano. Pouco tempo depois, aparece outro painel informando que a sincronização entre o reencarnado e o personagem estava iniciando. Devido a isso, várias memórias começam a surgir em sua mente, que pertenciam ao antigo dono do corpo, onde ele viveu sua vida no modo hard, tendo que enfrentar várias situações para sobreviver ao lado da sua pequena irmã. Após isso, sua irmã aparece e o chama para irem trabalhar, caso contrário, iriam se atrasar. Ao sair para o lado de fora e observar o cenário ao seu redor, ele se lembrava de tudo, e agora tem certeza de que está dentro do mundo de Fantasy Frontier. De acordo com a memória do corpo em que ele encarnou após a morte de seus pais, ele estava vivendo com sua irmã chamada Lily. Ela tinha um problema nos seus olhos, o que impedia de enxergar, e eles estavam indo para a mansão do seu empregador, que os trata como escravo. Mesmo agora querendo proteger sua irmã, ele reencarnou na raça demoníaca mais fraca, um Goblin. Com isso seria muito difícil. Nessa nova vida, ele deseja viver bem nesse mundo, e para isso, precisa encontrar um caminho. Ele trabalhava como operário por causa do problema de visão da sua irmã, realizando trabalhos braçais na mansão. Para piorar, era humilhado pelos filhos dos nobres. Sendo fraco e precisando de ganhar dinheiro para ajudar sua irmã, ele não podia fazer nada além de observar e aceitar tudo. Após ver o calendário na mansão, ele descobre que está no ano 125 do continente demoníaco, a mesma época do início da história do jogo. Com a ajuda de seu conhecimento sobre esse jogo, ele pode usar isso a seu favor para encontrar uma forma melhor de viver esse mundo. Mas logo, ele percebe que isso não será tão fácil. De repente, vários guerreiros com armaduras de cavaleiro sagrado aparecem diante dele. Como sua cidade era habitada por demônios, o herói enviou guerreiros para eliminá-los, mas ele não entendia o porquê daqueles guerreiros estarem naquele lugar, já que aquela era a área mais afastada do continente demoníaco. Os eventos estavam acontecendo mais rápido do que no jogo. Com isso, ele rapidamente corre para proteger sua irmã. No entanto, os humanos acabam os encontrando. Ele sabe que com seu corpo atual, não tinha chance contra eles, sendo facilmente derrotado. O Prota fica extremamente irritado, porque apesar de ter reencarnado, estava com um corpo muito fraco e estava prestes a morrer novamente. Quando ele acreditava que tudo estava perdido, um ser misterioso aparece diante dele e diz que as coisas não ocorreram como esperado, desde a sua reencarnação. Por conta disso, ela deveria fazer algo a respeito, já que seria um desastre se uma das raças fosse extinta. Em seguida, ela decide conceder a ele seus poderes. Ao abrir sua tela de status novamente, ele descobre que todos seus atributos foram maximizados. Ela explica que isso é tudo que pode fazer no momento, mas ele não será capaz de utilizar todo o potencial desse poder imediatamente, precisando aprender a usá-lo gradualmente. Ela diz que ele não tem tempo a perder, pois logo acordará e precisará derrotar seus inimigos. No momento em que o guerreiro humano estava prestes a eliminar Lily, ele se levanta, surpreendendo a todos por ainda estar vivo. Por conta disso, os humanos decidem atacá-lo novamente. Mas logo, ele mostra que não é mais o mesmo. Utilizando um impulso sombrio, o Prota lança vários de seus inimigos para longe. Com sua velocidade, ele dizima a todos. O líder dos guerreiros humanos tentou machucar sua irmã. Por conta disso, ele também não tem piedade, o dizimando facilmente. Sua irmã, por não enxergar, não compreende o que realmente aconteceu. Os demônios restantes na cidade ficam surpresos ao descobrir que o exército humano foi derrotado por alguém. Mas ninguém sabe quem foi o responsável por essa vitória. Após esses eventos, ele completa uma missão de despertar nível 1, e suas magias das trevas são ampliadas. Como o poder é muito grande para seu corpo ainda fraco, ele sente uma forte dor. Mas nesse momento, ele descobre que pode desbloquear ainda mais poder ao longo do tempo. O figurante que o incomodava afirma ter sido ele quem derrotou o exército humano. Todos começam a agradecê-lo por ter os salvado. No entanto, ele estava atrás apenas de fama e dinheiro. O figurante, ao ver o Prota, começa a humilhar novamente, chamando de lixo inútil por ainda estar vivo. Neste momento, o Prota decide desafiá-lo para provar que tudo que o figurante estava dizendo era uma mentira. O Prota utiliza uma das suas novas habilidades, fazendo com que o figurante se trema de medo e fale a verdade, admitindo que não foi ele quem derrotou o exército humano.
O prota usou a habilidade Olhos Malignos, onde qualquer um que trocar olhar com eles será encantado e sofrerá uma alucinação. Após verem o poder do prota, todos começam a acreditar que foi ele quem derrotou o exército. Mas como ele não queria chamar muita atenção, diz que não foi ele quem fez isso. Isso ocorre porque ele tem uma missão a cumprir agora. Com a ajuda desse poder da escuridão, ele vai ser aquele que vai salvar esse mundo. Após esses eventos, enquanto ele conversava com sua irmã, ele tenta usar uma magia de cura sombria nos olhos dela. Ela era cega de nascença, mas tratá-la com essa magia de cura de alto nível poderia curá-la. Para a surpresa de Lily, ela consegue ver pela primeira vez. O prota diz que aconteceram algumas coisas e agora é capaz de usar a magia da escuridão. Todos os demônios possuem esse tipo de magia, mas ela varia de acordo com o nível. A dele estava no nível mais alto. Ela não acredita nele, pois usar magia tão forte apenas demônios de alto nível eram capazes. Para tentar se safar, ele diz que despertou seu grande potencial. Mas mesmo assim, ela estava bastante feliz agora, pois ela tinha sido curada. Ela também fica bastante feliz por poder ver seu irmão após todo esse tempo. E para sua surpresa, outro aviso do sistema aparece, dizendo que o reencarnado completou a missão de despertar de nível 2, aumentando o poder de suas magias da escuridão. Com isso, o pacote Semente Goblin Fada seria implementado. Logo em seguida, uma fada dos Goblins aparece, falando que a missão dela é levá-lo até o vilarejo secreto dos Goblins. E de agora em diante, ela deseja que ele se dê bem. Com o passar do tempo, eles são guiados pela fada, adentrando em uma floresta remota do continente demoníaco. De acordo com seu conhecimento, o Fantasy Front se vangloriava de seu mundo aberto onde qualquer coisa era possível. Seu sistema de jogo era o mais avançado do gênero, onde devido à inteligência artificial, permitiu uma grande liberdade no desenvolvimento das raças. No entanto, ele ainda sentia que algo estava estranho. Poucas horas depois, eles chegam ao vilarejo secreto dos Goblins. Apesar de ter bastante conhecimento sobre esse jogo, ele não sabia que existia esse tipo de vilarejo neste lugar. A fada revela que esse lugar é envolto por uma magia de ocultação, onde não seria secreto se alguém achasse esse lugar. A fada decide levá-los até o chefe do vilarejo, e no caminho, eles se encontram com vários outros Goblins. O prota fala para Lily ficar junto com as crianças enquanto ele iria se encontrar com o chefe. Ela estava bastante feliz, pois agora que conseguiu enxergar tudo, as coisas estavam bem mais fáceis. Ao se encontrar com o chefe, ele diz que a deusa profetizou isso, onde um dia um jovem Goblin, guiado por uma fada, iria vir até o vilarejo, e com isso, eles deviam confiar o tesouro secreto a esse ser. Neste momento, é quando ele descobre que a voz que ouviu quando estava prestes a ser morto novamente era essa deusa. A fada fala que todos esses vilarejos são goblins bondosos e gentis, porém, viver em um local onde alimentos e recursos são escassos era bastante difícil para sobreviver. As outras raças têm repulsa pelos goblins, mantendo-se o mais longe possível deles, e quando as forças do herói apareceram, eles não tinham como se defender. Isso não era uma seleção natural, eles são oprimidos de forma deliberada, e assim não vai demorar muito até esse vilarejo seja descoberto e destruído. Quando ele jogar esse jogo, os Goblins eram os monstros mais fracos dentre todos, e agora ele se tornou um deles. Nem dava para acreditar que as coisas acabaram assim. O chefe do vilarejo dá a ele o tesouro secreto, dizendo que a tribo deles é fraca e frágil, e como resultado do afastamento das outras raças, eles estavam à beira da extinção. Mas ele acredita que o prota talvez consiga para isso. Eles colocam o destino da raça dos Goblins na mão do escolhido. Em seguida, vários outros Goblins aparecem e falam que acreditam na profecia da deusa. Imploram ao prota para ajudá-los e salvar todo o seu povo. Os Goblins podem ser fracos, mas também são perigosos quando estão em grande grupo. Eles possuem uma capacidade reprodutiva extremamente alta. Com isso, ele não entendia o motivo de estarem à beira da extinção, mesmo com esses fatores. Em conjunto com a progressão anormal das forças do herói, ao que parece, há algo acontecendo que ele não faz ideia do que seja. Após descobrir tudo isso, ele decide testar a extensão das suas habilidades que estavam liberadas. Abre sua tela de status e descobre que adquiriu várias magias da escuridão. No entanto, havia algumas que ainda não podiam ser usadas. Com isso ele acredita que podem ser liberadas após completar missões. Não parecia que elas tinham uma hora específica, onde ele acredita que possui uma árvore de talentos programada por trás do sistema. Além das suas magias, seus atributos também estavam incríveis. Com apenas um soco, ele era capaz de dizimar uma enorme rocha facilmente. Neste momento, ele começa a enxergar as coisas com mais clareza, onde o leque de magias que pode usar é bastante amplo. Com isso, ele acredita que seja o bastante para resolver as coisas. A única coisa que falta é fazer alguns ajustes. O tesouro secreto dos Goblins era um pergaminho de um mapa com uma marcação, e após seguir o mapa, ele chega ao cemitério secreto.
A fada diz que este local é um dos heróis ancestrais da tribo dos Goblins e estava descansando. Neste momento, ele decide conjurar o feitiço sobre o mais essencial dentre os que ele tinha aprendido, invocar Goblin. É quando as coisas começam a ficar interessantes. Ele convoca todos os ancestrais Goblins mais fortes que já existiram através de centenas de anos de história. Até mesmo o Goblin mais fraco, com chances extremamente baixas, dá luz a um Goblin mutante que possui poderes e habilidades mais poderosas da classe. Esses espíritos heróicos existiram apenas no passado, mas agora ele era capaz de invocar todos eles neste lugar. Os invocados por ele o chamam de Messias e aguardam suas ordens. Ele diz que usará esse poder para acabar com a guerra entre a força do herói e o exército do Lorde Demônio. Ele mesmo fará o herói e o Lorde Demônio se curvarem, trazendo assim a paz a este mundo. Ele agora se tornará o Messias dos Goblins. Ao cair da noite, enquanto descansava, ele escuta uma voz, e após abrir seus olhos, ele se depara com uma mulher diante dele. Essa mulher se apresenta como a deusa dos Goblins. Ele logo se lembra que ela se assemelha à imagem no interior da casa do líder do vilarejo. Com isso, ele descobre que até mesmo monstros de rank baixo possuem uma divindade. No entanto, ela não passava a impressão de ser alguém divino, parecendo ser apenas um ser comum. Ela fala que veio revelar o motivo de ter concedido a ele seus poderes. Ela diz que milhares de goblins foram mortos de forma cruel em incontáveis jornadas, tratados como nada além de vidas desprezíveis. É dito que eles são os seres mais fracos devido à falta de poder, mas esse é o motivo pelo qual também são os mais poderosos. Ele não entendia bem o que ela estava dizendo. A deusa revela que os goblins possuem a herança da reencarnação, onde herdam todo o conhecimento e a escuridão dos irmãos caídos. Quando milhões de seres mais fracos são reunidos em um único ser, ele se transforma em alguém com um poder inigualável. Foi por isso que ela decidiu deixar o destino da raça dos Goblins na mão do Prota. Após descobrir tudo isso, ele agora está decidido que além de proteger sua irmã, ele também vai criar um mundo livre da opressão de sua raça. Seu primeiro passo é entrar na Academia de Magia da Escuridão e encontrar seu primeiro alvo, um dos 7 notáveis do exército do Lorde Demoníaco, aquele que comanda essa região em que estão. Ele é conhecido como o Rei Cruel, Dioli. A Academia de Magia da Escuridão exerce um papel de treinamento para seu domínio, e Dioli é também o fundador dessa academia. Se ele entrar e se tornar um cadete, terá uma audiência oficial com o fundador. Essa é a oportunidade perfeita para acabar com ele. Com isso, ele decide deixar sua irmã abrigada no vilarejo secreto dos Goblins, para que ela não se machuque. Assim, ele parte para a academia para fazer o exame de entrada. A fada decide acompanhá-lo para descobrir o que iria acontecer, já que as coisas pareciam bastante interessantes. No caminho, ele se depara com um vendedor maltratando uma de suas escravas. As pessoas ao redor comentam que ele fica de mau humor e maltrata sua escrava Goblin. O Prota se lembra que, de acordo com a história de Fantasy Front, esse vendedor é um demônio aristocrata de baixo escalão, que fez a maior parte da sua fortuna através de venda de escravos, cometendo crimes, intimidando e quebrando contratos. Vale de tudo para ele. Ele fica um pouco feliz por ter estudado bastante da história desse jogo. Isso seria muito útil agora. Essa seria a chance perfeita para testar as habilidades de seus novos companheiros, os espíritos heróicos. Usando essa habilidade, ele invoca um dos espíritos. Em seguida, vai até o vendedor de escravos, dizendo que vai comprá-la pagando 100 vezes o valor original. O vendedor não acredita nas palavras dele, mas logo Prota joga várias bolsas de ouro diante do vendedor. O vendedor não fala nada, apenas pega tudo e vai embora. A Goblin escrava pergunta por que ele fez tudo isso. O Prota revela que também é um Goblin como ela, e foi por isso que quis ajudar. Ele também disse que aquele dinheiro não era dele. O vendedor sempre mantém uma grande quantidade de moedas de ouro em um cofre dentro de sua carroça quando realiza suas negociações. Ele sabia disso graças a seu conhecimento desse jogo. O espírito que ele invocou possui habilidade de furtividade e penetração. Ele pediu a ela para ir por trás da carroça e no momento que a negociação se iniciasse, ela roubou todo o ouro do cofre e colocou em sacolas. O que ele fez foi apenas devolvê-lo. Ela o agradece por ter feito tudo isso por ela. O Prota pede a fada para levá-la até o vilarejo secreto, já que ele estava indo fazer o exame na academia, não teria tempo de retornar. Essa academia está sempre aceitando novos alunos, pois assim consegue treinar e obter membros de elite. No entanto, para que o indivíduo consiga entrar, suas habilidades devem ser excepcionais. É pois que até mesmo monstros de baixo escalão têm uma chance de entrar, se possuírem as habilidades necessárias. E conseguir se tornar um cadete dará a oportunidade de encontrar o fundador da academia, e dessa forma, derrotar um dos 7 notáveis. Na chegada, ele percebe que há várias pessoas que vão tentar entrar, e uma garota acaba perguntando se ele tem algo doce para comer.
Ao olhar em seus bolsos, ele percebe que sua irmã fez alguns chocolates para ele. No entanto, rapidamente ela os pega e começa a comer, dizendo que fica com fome quando está estressada, e isso diminui um pouco sua energia das trevas. Mas volta rapidamente se ela comer algo doce. O protagonista se irrita, pois sua irmã tinha feito especialmente para ele. Com um pedido de desculpas, ela diz que vai retribuir com um favor. Ela se apresenta como Letty e pergunta qual é o nome dele. No entanto, ele diz que não tem um nome. Por algum motivo, após ver suas memórias anteriores à sua reencarnação deste corpo, seu nome é a única coisa que ele não consegue se lembrar. Neste mundo, os únicos que não possuem nomes são monstros de classe baixa ou escravos. Com isso, ele acredita que ela apenas vai menosprezá-lo. No entanto, ela fala animadamente que vai dar um nome para ele. Como ele é verde, ela decide que seu nome será Lime. Ele não se incomoda e aceita ser chamado assim. Logo na entrada, aparecem os figurantes falando sobre Lime, perguntando o que o lixo de um Goblin está fazendo naquele lugar. Pouco tempo depois, o exame se inicia e Letty mostra suas habilidades, impressionando todos os participantes presentes. E neste momento, é revelado que Letty é a famosa princesa dos Elfos Malignos. Lime fica um pouco surpreso, pois sua personalidade não parecia muito com a de uma princesa. Em seguida, o figurante conhecido como Rege, da raça dos vampiros, vem e fala com Lime, perguntando se Lime vai fazer o exame de admissão. Rege fala para ele desistir e ir embora, dizendo que uma raça fraca como Goblin nem deveria pisar naquele lugar. Letty se irrita com as palavras de Rege e diz a Lime para levar aquilo a sério e mostrar para todos. Mas Lime pensa que se levar aquilo a sério, destruirá toda aquela praça. Desde o início, ele só queria trazer o poder da deusa à tona por completo. Mas agora, ele decide tratar aquilo como apenas um treino para controlar seu poder. No entanto, mesmo tentando controlar, ele lança uma poderosa onda de energia das trevas. Todos ficam chocados ao ver aquele enorme poder diante dos seus olhos, mesmo Lime sendo apenas um Goblin. Letty fica bastante animada falando que ele é incrível. Inicialmente, Lime queria disfarçar sua força para não chamar a atenção. No entanto, ele cometeu um erro no controle da magia, mas como se trata apenas de um teste de ativação de magia das trevas, ele disse que foi pura sorte. Após o exame, eles têm um pequeno intervalo. Letty estava um pouco preocupada, pois ela não era muito boa nos exames escritos. Como se tratava de uma prova escrita dentro do Fantasy Frontier, era como resolver um questionário sobre o jogo. Com isso, ele acredita que foi bem no exame. Em seguida, Rege vem novamente e diz para Lime não ficar convencida por causa do teste mágico anterior, afirmando que aquilo foi pura sorte, já que um Goblin inútil jamais seria capaz de usar magia. Lime simplesmente responde a Rege para se preocupar consigo mesmo em vez de perder tempo com ele. Rege se irrita com as palavras de Lime e decide atacá-lo. Mas eles são interrompidos por uma voz que anuncia que o teste de combate dos participantes estava prestes a começar e todos devem se dirigir à praça central. O instrutor informa que o exame desta vez será diferente dos anteriores, em que costumava ser um combate de treino 1 contra 1, mas desta vez os participantes irão batalhar contra um objetivo em comum. O instrutor explica que é uma nova forma criada pelo Lord Deoli, o fundador da academia. Um estudante digno dessa academia deve ser capaz de sobreviver a um combate contra oponentes mais poderosos. O portão ao lado deles começa a se abrir, e para a surpresa de Lime, um dragão do trovão aparece diante deles. Trata-se de um chefe de área que normalmente aparece quase no final do jogo. E esse dragão seria o alvo deste combate. Rapidamente, todos começam a correr com medo desse monstro, onde muitos são derrotados facilmente. Diferente de todos que estavam com medo, Letty vai para cima do dragão. Ela queria passar muito nesse exame. No entanto, nem mesmo com suas poderosas magias de vento consegue arranhar essa criatura. Ela acreditava que iria morrer ali. Mas é nesse momento que Lime decide lutar também. Lime diz para ela esperar, onde isso seria rápido. No entanto, o dragão acaba ativando seu modo de super armadura. E com isso, levaria mais tempo do que ele imaginou. Lime leva Letty para o telhado e fala para ela esperar ali. Ele libera um de seus poderes, um impulso sombrio, e parte para cima do dragão que o ataca também. Com apenas um chute, joga o dragão na parede. Lime diz para o dragão usar todo o seu poder, caso não queira perder facilmente. O dragão se irrita, mas esse era seu plano, fazer o dragão conjurar uma nuvem carregada. No momento que o raio descia, Lime usa uma espada para canalizar a energia, e juntamente com outra de suas habilidades, ele lança um poderoso ataque no dragão, o derrotando. Após isso, outro painel aparece diante dele, dizendo que o reencarnado completou a missão de despertar de nível 3. Por ter derrotado esse monstro, ele também ganhou um item, a espada demoníaca. O examinador fica surpreso, dizendo que desta vez existe alguém fora da curva, e terá que reportar isso detalhadamente ao fundador. Várias horas depois, os nomes dos que passaram são revelados.
Lime e Letty passaram, e após isso, eles recebem os uniformes, tornando-se membros oficiais da escola. Eles também recebem o Grimório e as túnicas. No entanto, antes disso, eles teriam que passar por um teste de alocação, que avaliaria a escuridão interna deles e determinaria em qual classe de dormitórios seriam alocados. Na sala do exame, há muitos comentários dos outros alunos, dizendo que Lime e Letty passaram no exame mais difícil criado até agora, onde foram apenas eles dois que passaram. O professor fala que não é possível alterar os resultados. Ao avaliar Letty, descobre-se que ela possui um alto nível de escuridão interna, sendo selecionada para o dormitório Lucifer. Todos ao redor ficam surpresos, pois o dormitório Lucifer é onde estão os ranks mais altos. Mas como Letty fazia parte dos raros elfos malignos, todos acreditavam que isso já era de esperar. Lime estava um pouco relutante, pois tinha visto seus atributos no último despertar. Mas ele queria ver quanto tinha evoluído. Com isso, decide transferir toda sua escuridão para a pedra. Entretanto, isso acaba destruindo completamente a pedra. O instrutor fica bastante irritado e diz que, como não foi possível medir seu poder, ele será mandado para o dormitório com o rank mais baixo. Para ele, isso era muito ruim, pois ser mandado para o pior dormitório seria um começo terrível para sua jornada de se tornar um cadete, um dos melhores da escola. Com isso, ele acredita que vai precisar encontrar algum tipo de atalho. Ao chegar no seu dormitório, ele começa a reorganizar suas ideias. Seu objetivo atual é ser consagrado como um cadete de elite. Com esse posto, eles lhe concederão uma audiência com o Rei Cruel, Dioli. Lime gostaria de dar um jeito nele primeiro e tomar o controle do domínio de Dioli. No entanto, estar num dormitório com o pior ranking tornava essa opção aparentemente inegociável neste momento. Devido a isso, ele começa a pensar em formas de como a academia poderia reconhecer melhor suas habilidades. Inicialmente, ele pensa que poderia falar com Letty sobre uma transferência, já que ela está no dormitório Lucifer, mas ele acredita que não será tão fácil quanto pensa. No entanto, ele descobre algo que poderia ser bastante útil para ser reconhecido. Ele decide se inscrever no Torneio Mágico, uma competição financiada pela Academia de Magia das Trevas, realizada uma vez por ano para decidir quem é o mago mais poderoso. É uma tradição antiga que apenas os estudantes mais habilidosos participam da competição, e ao vencedor será concedido um tesouro mágico como comemoração, dado pelo fundador da Academia, Dioli. Em outras palavras, mesmo que Lime não se torne um cadete, é possível que ele consiga uma audiência com Dioli se vencer o torneio. A mulher responsável pelas inscrições fica um pouco assustada, pois seria apenas o segundo dia de Lime na academia. Ela menciona que é uma competição perigosa sem restrições quanto ao uso de magias, e é recomendado que os outros estudantes tenham pelo menos um ano de experiência na academia antes de participarem. Mesmo assim, Lime afirma que vai participar. Após ela perguntar ao seu superior como ele já havia visto Lime quebrando o aparelho de medição, ele decide aceitar sua inscrição. Ela também informa que, de acordo com as regras do torneio, tudo o que acontecer com ele será de sua total responsabilidade. Lime aceita tudo e se inscreve, pois esse é o atalho que ele estava buscando. No dormitório Lucifer, Letty estava pensativo sobre Lime, pois ele havia salvado sua vida. Ela também tem a sensação de que ele fará coisas importantes, e com isso não conseguia mais tirar sua atenção dele. Ela não queria mais se afastar dele. Ao cair da noite, enquanto todos dormiam, Lime decide invocar um dos seus goblins. Ele gostaria que sua goblin usasse sua habilidade de penetração para entrar em todas as instalações da academia e investigar. Em seguida, a fada goblin retorna e diz que deixou a escrava aos cuidados de sua irmã. Lime pede à fada que mapeie uma visão completa da academia. Ela aceita seu pedido e se pergunta o que Lime queria fazer com isso. Após isso, ele decide iniciar uma missão furtiva usando sua habilidade de camuflagem com material sombrio. No entanto, há uma possibilidade de que esse nível de ocultação não passe despercebido, então ele precisa ter cuidado. Ao observar pela janela, ele vê que os membros importantes da academia estavam tendo uma reunião. Um dos professores diz que ele representa uma ameaça, pois esse novo estudante não se encaixava na cultura nobre e nem nas tradições da academia. O diretor pergunta como ele conseguiu derrotar o dragão do trovão, que foi projetado para reprovar os candidatos. A mulher responsável pela organização do torneio explica que o dragão foi uma medida para preservar a reputação da academia, mas Lime causou uma grande convulsão no exame de entrada, derrotando o dragão facilmente. Neste momento, o diretor percebe que Lime possui uma força extraordinária. Um dos professores reclama, dizendo que os estudantes da prestigiada academia não devem apenas possuir força, mas também precisam pertencer a uma raça demoníaca de renome. Eles não podem permitir que lixos, como a raça dos goblins, a mais baixa de todas, roubem isso deles. Ele nem gostaria de apresentar essa situação diante do grande fundador, Dioli. A diretora responsável pela organização do torneio propõe que a verdadeira natureza do novo estudante seja exposta durante o torneio mágico. Ela argumenta que, como ele entrou de forma deliberada, se ele viver ou morrer será de total responsabilidade dele. E como ocorrem incidentes no torneio mágico de tempos em tempos, isso não seria um problema.
O professor fica irritado e diz que ele nem deveria ter sido qualificado para o exame de entrada, sendo apenas um mero Goblin. A diretora diz que é necessário impor algum tipo de restrição para evitar que coisas assim se repitam, pois assim iriam proteger a reputação da academia. O professor se oferece para lidar com essa situação. Lime ouve tudo e pensa que, apesar de afirmar que todos têm chance igual de entrar, isso não significa nada quando os influentes são todos corruptos. O diretor apenas diz para eles fazerem como desejarem e então se retira para o seu quarto. O professor menciona que vai mexer na chave do torneio para que Lime enfrente um estudante da facção do presidente do conselho estudantil, causando assim um acidente inesperado. Lime percebe que o presidente do conselho estudantil é um draconiano e fica um pouco feliz, pois seria um oponente à altura. O professor diz que esse é um assunto sério, pois poderia afetar a reputação da escola. Lime, então, decide partir sem dizer mais nada. A Goblin que ele invocou também retorna e explica tudo o que encontrou, incluindo a descoberta de uma entrada para um armazém subterrâneo bem secreto, escondido atrás de um estante na grande biblioteca de magia. A fada também termina de mapear a academia, e tudo isso já era o suficiente para Lime. Em seguida, para sua surpresa, ele vê um dos alunos treinando até tarde. A fada diz que ele está assim desde que começou a mapear. Esse estudante era da raça Kobold, outro clã de rank baixo, estando no mesmo dormitório de Lime. Neste momento, Lime percebe que não pode tirar conclusões precipitadas sobre esse lugar, pois há aqueles que também estão se esforçando para melhorar. Ao retornar para o seu quarto, a fada está deitada em sua cama. Ela diz para ele dormir junto com ela, mas ele se recusa, pois se rolasse durante o sono, acabaria esmagando ela. No entanto, para sua surpresa, em seguida a fada se transforma em uma versão maior, mas ela diz que era apenas uma brincadeira, pois se ela seduzisse Lime, a deusa dos Goblins daria um grande sermão nela. Além disso, a irmã dele não iria gostar também. Após isso, ele decide fazer um resumo sobre sua descoberta da missão de furtividade antes de dormir, para não esquecer nada. No outro dia, faltavam 5 dias para o torneio mágico. Enquanto ele estava comendo, a pessoa que ele tinha visto na noite passada senta ao seu lado. Ele fica bastante animado ao descobrir que Lime iria participar do torneio. No entanto, logo em seguida, alguns valentões aparecem, dizendo que monstros de rank baixo não têm direito de sentar naquele lugar. Ao ver isso, Lime decide intervir, dizendo que ele também é um Goblin de rank baixo e portanto não poderia sentar ali também. O valentão, a descobrir que Lime é um novato e ainda por cima um Goblin, decide que vai ensinar a regra daquele lugar. Mas Lime nem se importa e manda o valentão fazer o que quiser. Devido a isso, o valentão se irrita e decide atacar Lime. Mas com apenas um leve movimento, Lime se defende. O valentão fica surpreso por Lime conseguir segurar seu braço com apenas uma mão. Mas Lime pensa que se causar uma comoção, irá dar má impressão aos outros estudantes. Por isso, ele decide resolver a situação sem causar um alvoroço. Com sua enorme força, ele faz o valentão se ajoelhar diante dele. Em seguida, Lime diz a ele que agora todos estão livres para frequentar o refeitório. E Lime espera que ele tenha entendido. Todos ao redor começam a comentar sobre Lime, seu novo calouro que derrotou o dragão com um único ataque. Antes de sair, o valentão diz que alguém vai dar um jeito nele, e que a facção dracônica Sopro Flamejante já estava de olho nele. O colega de dormitório de Lime agradece por tudo que ele fez e menciona que ele se inscreveu para o torneio mágico também, pois desejava testar sua força e surpreender aos outros. No entanto, ele acredita que não tem chance de vencer. Em seguida, ele se apresenta como Lute. Lime fica surpreso ao ouvir esse nome, e Lute pergunta se ele já se conhecia em algum lugar, mas Lime afirma que era apenas um engano. Com seu conhecimento sobre o jogo, Lime sabia que Lute, no futuro, se tornaria o cavaleiro mais poderoso da Ordem dos Cavaleiros Negros e caçaria a força dos heróis até os confins. Em seguida, Lime pede para treinar junto com Lute em seu treinamento noturno. Lute aceita e diz que Lime é mais do que bem-vindo. Lime menciona que a irmã de Lute é uma freira da Igreja Obscura no território do deus demônio Shainel, um dos 7 notáveis. Lute fica um pouco surpreso por Lime saber de tudo isso, mas ele apenas diz que ouviu rumores. Lime menciona que em um futuro próximo, a irmã de Lute irá a um vilarejo na fronteira com o mundo humano, em uma missão missionária. Quando chega a hora, Lime pede que Lute diga para ela voltar diretamente para casa, sem paradas e sem olhar para trás. Lime enfatiza que ele não deverá esquecer isso. Lute aceita sem entender completamente o que estava acontecendo. Lime sabia que isso poderia mudar o destino de Lute, pois naquela viagem a irmã dele morreu, o que levou a ele a seguir o caminho sombrio, a pior rota possível. E agora, o próximo passo de Lime era fazer com que Lute despertasse, e ao mesmo tempo em que garantia a segurança da vida da irmã dele. Ao cair da noite, eles começam a treinar e Lute estava bastante animado. Após Lime dar um conselho a ele, suas habilidades com a espada estavam melhorando rapidamente, e o próximo dia seria o início do torneio.
Luther acreditava que aquela seria a última sessão de treinamento noturno deles. Lime diz a ele que está fazendo um ótimo trabalho, pois se empenhava incansavelmente e não reclamava do treinamento pesado. A atitude positiva de Luther é sua arma mais forte. Lime menciona que percebeu algo após treinar com ele nesses dias. Ele diz que Luther ainda não desbloqueou seu verdadeiro potencial, que só se manifesta após experimentar algo extremamente traumático, uma dor que ele jamais gostaria de sentir novamente. Lime não deseja que ele passe por isso, porém, sem essa experiência, Luther viveria sua vida inteira sem conhecer seu verdadeiro potencial. Em seguida, Lime pede a Luther para fechar os olhos, e então usa uma de suas magias da escuridão, chamada Análise Sinistra. Após usar essa magia, Lime descobre que a maior parte da escuridão dentro do corpo de Luther estava em estado inativo. É como se ele estivesse correndo a toda velocidade, mas carregando um grande peso de ferro. Lime fica um pouco impressionado, pois Luther conseguiu crescer tanto mesmo com seu corpo nessas condições. Os poderes de Luther vão aumentar tremendamente ao resolver esse problema. Assim que Lime remover as correntes, Luther deverá ser capaz de despertar por conta própria, mesmo sem a ocorrência daquela tragédia. Usando sua magia da escuridão, Lime quebra as limitações de Luther, e após isso, Luther não tem certeza do que aconteceu. E Lime apenas diz para ele descansar, pois o próximo dia seria o grande dia do torneio. No dia seguinte, inicia-se a cerimônia de abertura do torneio de magia. Todos na escola estavam bastante animados, e para dar início ao torneio, o fundador mestre Dioli faria um discurso. Quando Dioli aparece, Lime percebe que a magia que ele usou era semelhante à invocação de goblins, mas com algumas diferenças. Também não parecia ser uma magia de teleporte, mas sim uma projeção remota. Após isso, Dioli começa seu discurso, incentivando a todos a demonstrarem as habilidades que aprimoraram até aquele momento, enfrentando seus oponentes em batalha. No entanto, há uma regra: os fracos devem ceder por vontade própria. Isso era tudo. Lime sabia que a perseguição e as altas taxas impostas por Dioli são os motivos pelos quais todo o vilarejo secreto estão sofrendo. Neste momento, Lime tinha apenas um objetivo em mente: vencer o torneio e eliminá-lo. Havia um total de 128 participantes no torneio, o que significava que ele teria 6 partidas até chegar às finais. A falta de energia não seria um problema, então ele vai com tudo desde o início. Pouco tempo depois, Letty vem encontrá-lo para perguntar como ele conseguiu entrar, já que era necessário pelo menos um ano de academia para participar. Lime disse que isso era apenas rumores. Ela também estava preocupada, pois ele enfrentaria os lutadores mais poderosos da academia. Mas Lime apenas diz a ela que não precisa se preocupar com isso. Em seguida, ela dá alguns chocolate a ele. Letty diz que sempre se sentiu mal por ter comido o chocolate, e também menciona que foi ela quem fez, mas não era para ele tirar conclusões erradas. Isso seria apenas um pedido de desculpas, não era para ele interpretar de forma errada. Lime agradece e diz que isso o deixa realmente contente. Ele gostava bastante desse tipo de sentimento humano que o jogo oferece. E assim chega a hora da sua partida. Após conversarem, Letty sente que seu coração acelerou ao lado dele. A primeira partida se inicia, com Lime de um lado, surpreendendo a todos ao decidir participar do torneio após apenas uma semana na academia. Seu oponente seria Orpen, o dracônico do dormitório Lucifer e membro da facção do Sopro Flamejante. Isso era um plano do professor, enviar o segundo colocado do ranking da facção. A luta começa e Orpen já usa seu trunfo, acreditando que irá encerrar a partida rapidamente. No entanto, para Lime, aquilo era tedioso. Mas para sua surpresa, outra magia é ativada e ele acaba sendo preso. Sendo um truque sujo de Orpen, alguém de fora da arena estava usando essa magia. Neste momento, todos acreditavam que Lime foi derrotado, mas ele consegue se defender usando a espada que obteve do dragão. Em seguida, com sua velocidade, ele derrota facilmente Orpen com apenas um ataque, sendo o vencedor da primeira luta. O professor e a diretora do campeonato ficam surpresos, enquanto o diretor também fica impressionado, dizendo que Lime consegue ser bastante discreto. No entanto, os divos da sua escuridão já alcançaram o ranking de 3S. Para a surpresa de Lime, quando ele sai para o lado de fora, ele se depara com sua irmã e a escrava que lhe ajudou. A fada Goblin as disfarçou como estudantes para que pudessem assistir. Elas estavam bastante animadas por causa da primeira luta de Lime, e ele também fica feliz ao reencontrá-las. O nome da escrava é Mil. Enquanto ele estava na área de espera dos participantes do torneio, no momento que sua próxima luta estava prestes a começar, uma estudante aparece para avisar que algo urgente aconteceu. A pessoa que estava com ele mais cedo desmaiou subitamente. Ao saber disso, Lime vai rapidamente, mas na verdade ele logo descobre que era apenas uma armadilha. Ele se descuidou por um momento, acreditando que sua irmã estava em perigo. A pessoa que o enganou era outro membro do Sopro Flamejante, e vários outros membros também aparecem. Até mesmo o presidente do conselho estudantil e a líder do Sopro Flamejante apareceu. Ele diz que não se importa com o torneio e que toda a ordem dracônica irá exterminá-lo ali mesmo.
Ele afirma que Lime morrerá naquele lugar sem que ninguém perceba nada, e após isso dirão que sua morte foi um terrível acidente. Todos começam a rir, pensando que Lime estava com medo por não dizer nada, mas na verdade ele estava calculando quanto tempo iria levar, acreditando que 3 minutos seriam suficiente. Lime diz a todos que levaria apenas 3 minutos para derrotá-los, pois não poderia se atrasar para sua próxima luta. O líder fica extremamente irritado com as palavras de Lime e decide atacá-lo, mas neste momento Lime decide utilizar todo o seu poder das trevas. Em seguida, todos vão para cima de Lime com tudo, mas com suas habilidades combinadas com sua magia das trevas, eles não conseguem nem arranhá-lo. Lime começa a derrotar um por um sem nenhum esforço, e devido a isso, o líder decide usar seu trunfo, sua forma draconiana final. Mas Lime apenas com seu impulso sombrio, desfere vários poderosos ataques no líder, derrotando facilmente. Em seguida, Lime vai até o último que restou, e pergunta quanto tempo levou. Ela diz que se passaram 2 minutos e 30 segundos. Esse foi o tempo que ele levou para derrotar os alunos mais fortes daquela academia. Pouco tempo depois, a segunda partida se inicia, porém, como seu oponente, um dos membros draconianos, não aparece na arena, Lime vence por WO. Um dos professores fica surpreso e se pergunta o que aconteceu. O diretor também queria saber. As garotas ficam bastante felizes por Lime ter vencido. Na terceira disputa e na seguinte, os seus oponentes não aparecem novamente. Lime tinha dado um jeito na maioria deles anteriormente, então não há nada muito que possa fazer em relação a isso. E um oponente só surge na partida final. Seu oponente é Luther. Lime está feliz por reencontrá-lo novamente. Ao usar sua habilidade de análise, Lime percebe que Luther despertou como um cavaleiro negro, evoluindo muito mais rápido do que ele previu. Luther agradece Lime, pois só chegou tão longe graças a ele. Lime também estava feliz, pois agora Luther teria condições de salvar sua irmã. Antes da batalha iniciar, Luther aceita a derrota. Como agradecimento por tudo, gostaria de dar a vitória a ele. Mas Lime diz que não gosta nem um pouco disso, pois deseja ter um duelo de verdade contra ele. E se quiser agradecer, Lime diz para lutar contra ele. Neste momento, Luther fica feliz, dizendo que talvez não consiga se conter nessa batalha. Lime diz que está tudo bem e que ele poderia vir com tudo. Em seguida, ele sente que Luther evoluiu bastante e não poderia esperar por isso. E assim, a batalha entre os dois se inicia rapidamente. Ao acertar a espada de Luther, Lime sente que o balanço da sua espada exerce uma grande pressão. Mas era de se esperar algo assim daquele que se tornará o guerreiro mais forte. A característica de um cavaleiro negro é a habilidade de manifestar a vasta energia de escuridão dentro do seu corpo em magia. O estilo de Luther é utilizar isso para amplificar seus atributos físicos. No entanto, Lime também sente que ele ainda não canaliza bem essa energia em seus ataques. Letty e sua irmã na plateia estavam impressionadas com o poder deles. O professor diz que não se importa que o aluno vença desde que Lime seja derrotado. A batalha entre eles se intensifica ainda mais. As ondas de choque de suas espadas se espalham por toda a arena. Luther encontra uma abertura em Lime e tenta acertá-lo, mas Lime consegue desviar por pouco. No entanto, nesse movimento, Luther acaba baixando sua guarda. E é quando Lime decide acabar com essa luta usando sua energia da escuridão. Mas, para sua surpresa, Luther também consegue desviar no último momento. Lime começa a ficar cada vez mais empolgado com essa batalha. Após isso, Luther joga sua espada fora, e Lime também guarda sua espada. Ele sabe que os Cavaleiros Negros são fracos contra feitiços traiçoeiros e ilusões, e esse era o motivo pelo qual Lime queria enfrentá-lo de frente. Esse seria o verdadeiro teste de habilidade que ele tanto buscava. Luther diz que pelo visto Lime está o subestimando, mas Lime responde que não era para entender mal, pois ele tinha plena fé em suas capacidades. Ele diz que do fundo do seu coração, ele só queria apenas desfrutar de um combate de verdade contra Luther. Luther diz que não era para Lime culpá-lo se acabasse arrependendo das palavras que falou. Neste momento, a luta entre eles atingiu um nível jamais visto nessa academia. Luther sente algo estranho, pois mesmo sendo uma batalha feroz, ele não entende o motivo pelo qual está tão animado. Ele realmente queria vencer Lime, mas ao mesmo tempo, ele não queria que essa batalha terminasse, pois quanto mais seus golpes colidem, mais poderoso é seu desejo de ficar mais forte. Em seguida, Lime sente algo estranho e percebe que Luther está evoluindo no meio do combate. Lime sabe que as coisas podem ficar complicadas para ele nesse caso. Devido a isso, ele decide dar um fim nesse combate no próximo ataque. Lime lança um poderoso ataque em Luther, mas para sua surpresa, passa sem acertá-lo. Ele percebe que aquilo que ele usou era uma habilidade de nível mais alto de um Cavaleiro Negro, conhecida como Parar o Tempo. Luther despertou para um patamar ainda maior. Lime se vê completamente desprevenido, mas ele também sabe que é superior. Com isso, ele decide concentrar sua última fração de energia da escuridão em seus atributos físicos. Luther acredita que finalmente conseguiu pegar Lime, mas logo descobre que era apenas uma manifestação.
Lime, com sua velocidade, já estava atrás de Luther, lançando um poderoso ataque ao qual Luther não consegue se defender. E assim, a batalha termina e Lime é o vencedor. Após isso, Lime vai até Luther e diz que ele cresceu de forma esplêndida. Após o término do torneio, é iniciada a cerimônia de premiação da Academia de Magia Negra. Os professores que tentaram de tudo para fazer Lime perder o parabenizam pela vitória. Lime agradece e em seguida o diretor entrega o troféu a Lime, dizendo para levá-lo como prova da sua vitória. O diretor também menciona que como Lime foi o campeão, o mestre Dioli iria entregar o tesouro mágico diretamente a ele. Lime sente que finalmente chegou a hora e agradece o diretor. Antes de sair, o diretor pede para Lime esperar um pouco e em seguida pergunta quem Lime realmente é, pois em apenas uma semana desde que entrou na academia, ele derrotou rapidamente todos os membros de elite mais fortes, sendo a maioria fora do torneio. O diretor diz que Lime desafia todo o senso comum e é isso que ele é. O diretor também revela que o torneio foi projetado para derrotá-lo, pois ele sabia que a organização estava tramando nas sombras. Os professores ficam surpresos ao saber que o diretor descobriu tudo. Ele diz que pretende responsabilizar aqueles que planejaram a conspiração de forma correta, incluindo a si mesmo, pois ele sabia de tudo. Devido a tudo isso, o diretor pede desculpa por toda essa conspiração contra Lime e ele realmente sente muito. Lime pede ao diretor que levante sua cabeça, dizendo que era apenas mais um aluno lutando para vencer o campeonato, assim como todos os outros. Lime não fazia ideia que havia demônios tão bons quanto o diretor. Ele sente que as coisas estão ficando além do seu conhecimento sobre o jogo. Em seguida, o diretor pede a Lime que diga uma coisa: o que falta para a academia melhorar? Lime começa dizendo que o processo de matrícula da escola deveria ser imparcial, mas entre os superiores da escola, esse espírito mudou. Ele foi desprezado devido ao preconceito por ser um Goblin, um monstro de nível baixo. E a mesma coisa aconteceu com Luther, que era um Kobold, outro monstro de baixo rank. Lime sente que é nesse ponto que está o fracasso da escola. Mas ele acredita que o sistema da escola em si não é ruim. No entanto, ele acredita que a primeira prioridade da escola deve ser focar nas habilidades dos alunos, pois instrutores corruptos produzem alunos corruptos. O diretor diz que entendeu tudo e a primeira coisa que fará é demitir os 2 professores que estavam tramando contra ele. Assim, a reforma da escola é iniciada. Lime fica feliz com essa decisão, enquanto os professores ficam bastante tristes com toda essa situação. Após esses eventos, Lime encontra-se novamente com Luther. Luther parabeniza Lime por sua vitória. E Lime agradece e também parabeniza Luther pelo segundo lugar. Luther diz que ficou surpreso ao perceber que lutar com todas suas forças poderia ser tão divertido. Em seguida, Lime diz que tem um favor para pedir a Luther. Ele fica bastante feliz e diz que faria qualquer coisa que Lime quisesse. Lime explica que atualmente pretende sair da escola em breve. Luther fica surpreso e diz que ele acabou de entrar e já quer sair. Lime confirma e explica que é algo que ele precisa fazer, mas promete que voltará algum dia. Então, Lime pergunta a Luther se ele se tornaria seu aliado quando esse momento chegar. Luther não entende completamente, mas confirma que seria seu aliado. Lime pergunta mesmo que isso signifique se tornar inimigos do exército do Rei Demônio. Luther pergunta o que Lime está falando, e Lime simplesmente pede isso a ele. Mesmo sem saber as verdadeiras intenções de Lime, Luther promete que não importa o que aconteça, ele estará sempre ao lado de Lime. Lime agradece e também menciona que o estilo de luta de Luther é bastante honesto, sugerindo que ele deveria enfrentar oponentes mais astutos para aprimorar suas habilidades. Luther entende e diz que fará isso enquanto Lime estiver fora. Depois de se despedirem, Lime fica surpreso ao ver sua irmã e Yu juntamente com a fada esperando por ele na saída. Elas parabenizam Lime por sua vitória no torneio, e sua irmã diz que já esperava isso do seu grande irmão. Yu também diz que Lime foi incrível, e sua irmã diz que vai se acabar disso quando voltar para a vila. Yu pergunta a Lime se poderia passar pela vila pelo menos um dia. Lime confirma e agradece pelo apoio delas. Letty estava observando tudo de longe e se pergunta quem são as garotas que estavam junto com Lime, perguntando-se de qual classe elas são. Em seguida, ela não entende por que está se escondendo, percebendo que poderia conversar com ele normalmente. Após tudo isso, a missão de despertar de nível 4 é concluída. Além de aprimorar suas habilidades das trevas, Lime também ganha uma nova habilidade, Viagem Rápida. Pouco tempo depois, eles retornam para o vilarejo dos Goblins. Mesmo tendo passado apenas uma semana, Lime sentia que já fazia um tempão que não vinha a esse lugar. Logo na chegada, alguns Goblins ficam surpresos dizendo que o Salvador voltou. Eles ficam bastante felizes por ele ter retornado. Após isso, o ancião pede para falar com Lime. Ele diz que sua terra natal se tornou bastante próspera, tudo graças a Lime. Lime percebe que o que ele fez antes de sair da aldeia foi bastante útil para os Goblins. No passado, Lime falou para o ancião que a terra da aldeia é fina,
e devido a isso a água tende a secar mais rápido, onde nenhuma plantação ou fruta cresce. Lime pergunta por que eles vieram viver nesse lugar. O ancião fala que não tinha como evitar, este foi o único lugar que conseguiu escapar, e agradece Lime por tentar ajudar, mas nada poderia ser feito. Lime se recusa dizendo que não poderia evitar isso. Ele fala que essa terra está assim intencionalmente, onde alguém usou um poder para que ficasse assim. O ancião pergunta se Lime tinha certeza. Lime confirma dizendo que viu por toda a vila círculo de magia de poluição maliciosa. Isso não aparece para os goblins normais. Ele fala que se essa contaminação for removida, a terra retornará à sua antiga riqueza, e assim essa vila também irá prosperar. E ele seria capaz de fazer isso facilmente. Ao chegar ao centro da vila, ele se depara com um grande círculo de magia invisível para goblins comuns, cuja remoção seria impossível para eles devido às suas habilidades limitadas. Lime pensa que esse ser que lançou a magia está intencionalmente selecionando a população de goblins. Com isso, ele decide se lembrar bem desse padrão de magia. E com seu poder, ele consegue facilmente destruir esse círculo mágico. E também pensa que agora deve acrescentar mais um nome à sua lista de inimigos que precisa derrotar. Lime informa ao ancião que agora está tudo bem, explicando que a água doce pode vir do subsolo e que os goblins poderão cultivar colheitas novamente. Voltando ao presente, após ele retornar da academia depois do torneio, Lime nota que a agricultura no vilarejo voltou ao normal após a remoção da contaminação. Sua irmã, Emil, fala que como ele voltou, pedem para ele comer a comida caseira delas. E Lime concorda, e após isso ele desfruta de um momento de descanso e saboreia a comida caseira preparada por sua irmã Emil, que é bastante deliciosa. Lime também percebe que os aldeões estão mais animados e com um sorriso no rosto novamente. Ele pensa que a aparição da deusa dos goblins traria ainda mais felicidade, mas acredita que isso não vai acontecer. No dia seguinte, Lime decide que é hora de partir. Sua irmã Emil fica um pouco triste com sua partida rápida, mas Lime fala que graças ao chá de ervas que elas fizeram para ele depois da comida, ele conseguiu ter uma boa noite de sono. E ele agradece a elas por isso. Em seguida, elas lhe dão um colar feito por elas, e Emil fala que esse colar vai lhe trazer boa sorte nas batalhas. Lime agradece e promete voltar ao vilarejo quando possível. A fada menciona que finalmente é hora de partir. Ela diz que o cruel rei Dioli é um inimigo muito forte. Ele responde que já sabe disso, mas poderia deixar tudo com ele, pois ele tinha um plano. Afinal, até o último detalhe sobre seu estilo de luta está dentro da sua cabeça do tempo que ele jogava esse jogo. Assim, ele fala que não tem como perder. A fada comenta que há um tempo está curiosa sobre isso, e pergunta se a deusa lhe concedeu como presente a capacidade de ver o futuro e clarividência, pois parecia que ele sabia de tudo. Ela questiona se ele é realmente um Goblin. Ele confirma dizendo que é apenas um Goblin ordinário. E ele fala que agora vão partir em busca de derrotar o mestre desse domínio. No continente do demônio, nos domínios de Dioli, em seu castelo na Sala do Trono, Dioli fala que um Goblin de baixo rank, cuja raça estava à beira da extinção, estava chegando, e ele diz que isso é irritante. Lime menciona que como estava indo para o castelo de Dioli, ele decide usar sua recém-adquirida habilidade de viagem rápida. A fada pergunta o que seria isso, e Lime responde para ela não se preocupar, pedindo que ela apenas fique em seu bolso, pois estarão lá em questão de segundos. E ao usar sua habilidade, ele chega a seu quarto na academia rapidamente. A fada comenta que não pode mais dizer que está mais surpreendida com qualquer coisa que ele faça. Lime pensa que essa habilidade permite que ele se mova instantaneamente para qualquer lugar que ele tenha visitado, onde as coisas ficavam bem mais convenientes depois de aprender isso no jogo. Ele percebe que isso não mudou mesmo deste mundo. E agora só falta usar o convite mágico que ganhou no torneio, marcando a hora da batalha decisiva. Pouco tempo depois, Lime chega ao castelo de Dioli. Um dos guardas rapidamente pergunta quem é ele, alegando que este lugar não é para monstros de baixo rank como ele, e ordena que ele vá embora. No entanto, logo em seguida, Lime mostra seu convite mágico, e o guarda se desculpa e permite sua entrada. Ao entrar, Lime comenta que o castelo é imponente, mas é como esperava de um dos 7 grandes do exército do Rei Demônio. A fada fala que mesmo assim ele não parece intimidado. Lime reconhece que não diria que não está nervoso, especialmente quando está prestes a iniciar uma grande batalha. Pouco tempo depois, o mordomo aparece e agradece pela paciência de Lime, pedindo que ele entre na Sala do Trono. Lime sente que finalmente chegou a hora e diz à fada para não sair do seu bolso independentemente do que aconteça. A fada responde que não precisa dizer 2 vezes, pois afinal ela não é lutadora. Na entrada do castelo, uma pessoa misteriosa chega e pergunta se um estudante entrou no castelo. Essa pessoa menciona que ele esqueceu sua oferta ao mestre Dioli e deseja devolvê-la o mais rápido possível. E devido a isso, o guarda permite a entrada dessa pessoa. Em seguida, Lime entra na Sala do Trono.
Ele lembra que no jogo este local era um cenário de um evento de batalha, com o tamanho da sala indicando um andar designado para lutar contra o boss. E agora, finalmente ele estava diante dele. Lime pensa que lutou muitas vezes contra Dioli no jogo, mas enfrentá-lo agora em uma luta real é bem diferente. Em seguida, ele agradece a Dioli por tê-lo convidado para seu castelo e se apresenta como Lime, um Goblin, e estudante do primeiro ano da Academia de Magia Negra. Dioli questiona se Lime realmente é um membro da raça de baixa escalão à beira da extinção, e Lime confirma. E Dioli pergunta como Lime aprimorou suas habilidades até agora. Lime responde que treinou em um local isolado sem que os outros soubessem. Dioli comenta que isso significa que Lime pode aprender a lutar sozinho, e questiona se isso também vale para suas técnicas de manipulação da escuridão. E Lime confirma tudo o que ele disse. Dioli fala que se existirem indivíduos talentosos como Lime, o futuro do exército do Rei Demônio está em boas mãos. E com isso, ele pede a Lime que trabalhe em seu castelo a partir de agora, e como prometido, decide premiá-lo com um tesouro mágico. Lime tem a opção de escolher entre a espada da nação, o escudo da loucura ou a armadura do mal. Lime sabe que todas essas armas são itens lendários e é exatamente o que ele estava procurando. Ele se pergunta sobre qual escolher e finalmente opta pela espada. Dioli fala para Lime se aproximar e pegar. Mas, no momento em que Lime estende a mão para pegar a espada, Dioli menciona que as colunas que levam ao trono estão decoradas com um tipo especial de joia, que funciona como um teste de lealdade para seus vassalos, onde se alguém com intenções hostis passar, as joias ficam vermelhas. E logo em seguida, Dioli ataca Lime com a espada. Lime consegue se esquivar, mas é atingido. Dioli fica um pouco surpreso pela habilidade de Lime de desviar do ataque, reconhecendo seu grande potencial. Em seguida, Dioli convoca seus vassalos e vários monstros aparecem. Lime declara que isso acaba agora. Dioli fala que mesmo que Lime chore e implore por perdão, os rebeldes merecem uma punição mais cruel que a morte. Lime afirma que Dioli entendeu da maneira errada, onde quando ele disse que isso termina agora, queria dizer que não conseguia mais esconder. E assim decide começar dizendo que veio a este lugar em busca da cabeça de Dioli, onde ele vai derrotá-lo e reivindicar esse domínio para ele. Dioli questiona se Lime está realmente falando sério, e Lime confirma, provocando Dioli ao mencionar que poderia perdoá-lo se ele chorar e implorar. Dioli fica bastante furioso e diz que vai matá-lo. E assim, a batalha começa com Dioli ordenando que seus vassalos ataquem Lime. Logo em seguida, Lime pede a fada para curar seus ferimentos. Ela concorda, mas avisa que não pode curá-lo totalmente. Lime fala que já sabe disso, pois a espada tem um buff com bloqueio de cura. Com suas habilidades, Lime consegue pular entre os pilares e derrotar facilmente vários monstros, deixando Dioli bastante irritado. Lime começa a rir e fala para Dioli enviar o próximo monstro. Com o tempo, Lime continua eliminando os monstros, enquanto Dioli se questiona por quanto tempo Lime poderá continuar correndo. Mesmo conseguindo eliminar os monstros, Lime sente o ferimento causado por a espada, que estava começando a atrapalhá-lo. Dioli menciona que ele não tem um longo caminho pela frente, e Lime confirma dizendo que talvez seu tempo seja curto. E assim, Dioli fala para Lime desistir de uma vez. Lime pensa que a razão dele estar pulando de pilar em pilar era porque estava preparando uma coisa. E com isso, Lime fala que seus arranjos para um feitiço de larga escala estão completos e declara que vai lutar sério agora, ativando sua magia de nível 300 chamada Invocar Goblin. Com isso, ele invoca o General Goblin Rei. O General menciona que faz muito tempo desde a última vez que retornou a esse mundo. Dioli fica um pouco surpreso, mas afirma que seus números ainda são muito maiores, pois ele escolheu invocar apenas um único Goblin. E em seguida, Dioli ordena que seus vassalos ataquem o General. E Lime fala para o General mostrar seu verdadeiro poder. E assim, o General convoca um exército de Goblins guerreiros. Dioli pergunta como é possível uma invocação fazer outro feitiço de invocação. Lime questiona se Dioli não desafiou a uma competição de números, afirmando que os Goblins sempre estão em vantagem nesse quesito. E assim, Lime anuncia que a guerra começará entre os soldados de Dioli e o exército de Goblins, para determinar quem é o mais forte. A batalha se inicia e rapidamente se revela que os Goblins são muito mais fortes que os monstros de Dioli. E Dioli percebe que seus soldados foram completamente dizimados. E com o fim dessa batalha, o general decide se retirar. E Lime diz que o segundo round vai começar, deixando Dioli bastante irritado. Dioli fala que não terá misericórdia, enfurecido por ser humilhado dessa maneira. Lime percebe que Dioli liberou todo o seu poder da escuridão, que chegava até alterar a gravidade ao redor. Com isso, Lime também decide liberar todo o seu poder, mas a fada observa que o ferimento dele acaba piorando. Lime sabia que não poderia esperar muito, pois o ferimento poderia abrir, então decidiu com tudo. E assim, eles iniciam uma batalha intensa, com Lime desviando das magias de Dioli. Mas logo em seguida, ele acaba sendo acertado. Lime fica surpreso ao notar que Dioli possui 4 braços, diferente do que ele conhecia do jogo. Lime recorda que normalmente os ataques de Dioli era prender uma gaiola de gravidade antes de usar sua magia de explosão. E Dioli executa exatamente essa tática, mas Lime consegue se desviar a tempo. Dioli questiona se Lime é realmente um Goblin.
Lime afirma que isso é apenas o começo. Lime pensa que enfrentar um boss de alto nível, não importa quão fortes sejam suas estatísticas, é bastante difícil. Logo em seguida, Deoli lança vários ataques com sua espada, dos quais Lime consegue desviar de quase todos. Entretanto, ele precisa se defender de um deles e com isso é lançado para longe. Deoli questiona o que aconteceu com a confiança de Lime e diz para que ele não o engane com truques. Lime se questiona sobre o que Deoli está falando. E Deoli diz que não importa o quão próximo da morte Lime esteja, ele deve enfrentá-lo sem truques baratos. Com isso, Deoli decide usar sua técnica mais poderosa, e Lime percebe que isso é bastante ruim pois Deoli estava ativando sua habilidade secreta, onde um enorme vórtice de fogo é criado. E Lime sabe que se chegar perto disso, estará morto. Deoli fala que aqueles que são engolidos pelas chamas são dizimados completamente. Lime percebe que a situação se tornou crítica e sabe que precisa encerrar a batalha com um único ataque. As chamas começam a se espalhar pela sala, destruindo tudo em seu caminho. Apesar de Lime querer acabar com tudo, ele sabia que sua força estava quase se esgotando. Em seguida, a fada propõe usar outra magia de cura, mas Lime rapidamente a interrompe, onde devido ao poderoso ataque de Deoli, a fada é puxada para fora do seu bolso. Deoli ameaça erradicar completamente todos à sua frente, não deixando nenhuma única partícula de cinza para trás. Como ele não poderia ser curado e sua força já estava completamente esgotada, ele desejava ter pelo menos mais um pouco de poder da escuridão, pois assim poderia acabar com isso. E nesse momento, ele escuta um grito e vê uma pessoa pulando sobre ele, e para sua surpresa era Letty. Ele pergunta o porquê ela está neste lugar, e ela responde que não há tempo para explicar, questionando se Lime está sofrendo por falta da escuridão. Lime confirma, explicando que se pudesse recuperar a escuridão em seu corpo, seria capaz de derrotar Deoli com um único só golpe com sua força total. Letty concorda e diz que é hora de mostrar o que os elfos do mal são capazes. Lime pergunta o que ela quer dizer com isso, mas Letty avisa que ele estará por conta própria depois disso, pois ela ficará inútil. Com isso, Letty começa a conjurar sua habilidade secreta chamada Devoção do Mal. Lime rapidamente percebe que ela está utilizando magia de drenagem de vida para transferir energia das trevas para ele. Ela diz que agora tudo está em suas mãos. Ele percebe que até mesmo seus ferimentos foram curados completamente. Lime pensa que Letty é a princesa da tribo dos Elfos do Mal, e a quantidade de escuridão que ela gerou a partir da sua própria força vital é um poder extremamente grande. Deoli fala que tudo à sua frente será dizimado e se tornará cinzas. Lime promete a Letty que não desperdiçará a escuridão que ela lhe deu em custa da sua própria força vital. Lime diz que não precisa de nenhuma habilidade ou artes marciais, pois ele decide concentrar sua energia da escuridão em um único só ponto e liberá-la de uma só vez, tendo certeza que isso derrotará Deoli. Deoli, fora de controle devido à sua fúria, não consegue lidar com o ataque concentrado de Lime, que finalmente o derrota. A fada, que havia caído do bolso de Lime, fica surpresa quando as chamas desaparecem. Em seguida, Lime pergunta se a fada pode lançar um feitiço sobre seu corpo para restaurar a vitalidade de Letty, e ela confirma. E assim começa a usar sua magia. Lime elogia Letty por ser uma verdadeira salvadora e expressa sua gratidão por sua ajuda. Em seguida, um painel aparece indicando que ele derrotou o Rei Cruel Deoli, completando sua missão de despertar de nível 5 e ganhando uma habilidade única chamada Luz das Trevas. Além disso, ele recebe a Espada das Trevas de Deoli. Lime fica surpreso por ter criado uma habilidade única com seu ataque anterior, e também por ter obtido a Espada de Deoli, um item muito valioso. No entanto, ele reflete que essa batalha foi extremamente difícil, principalmente devido ao esgotamento de sua energia da escuridão. Lime compreende que precisa se preparar ainda mais para batalhas futuras. Ele sabia que se não fosse por Letty, teria perdido essa batalha. Pouco tempo depois, Letty acorda e Lime expressa sua gratidão por ter ajudado a vencer. Ela também fica bastante feliz com o resultado. No entanto, também demonstra certo constrangimento por estar sendo carregada por Lime. Ele rapidamente pede desculpas por isso, mas ela assegura que está tudo bem e agradece. Ela pensa que estava sendo segurada como se fosse uma princesa, lembrando que da última vez ele simplesmente a jogou fora. Lime pergunta se ela está bem, embora ela confirme, ele questiona por que ela está em um lugar como esse. No entanto, ele logo muda de ideia, pedindo para esquecer sua pergunta, reconhecendo que se não fosse por ela, ele não teria vencido Deoli. Letty arrisca sua vida para salvá-lo, e Lime expressa profunda gratidão por sua coragem. Ela menciona que não esperava que Lime desafiasse Deoli diretamente para um combate, comentando que isso estava fora do comum até mesmo para ele. No meio de sua confusão e emoções, ela começa a acreditar que pode estar realmente se apaixonando por ele. Após isso, Lime pergunta qual é o real motivo dela ter vindo ao castelo de Deoli. Ela responde que na verdade ela entrou na Escola das Trevas de certa forma com o mesmo objetivo de Lime. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que sua raça dos Elfos Malignos foi pisoteada pelo Rei Demônio, e por isso queria vingança. Lime comenta que ouviu dizer que ela é realmente a princesa daquele país. Ela fala que ela é realmente uma princesa, mas não seria bem assim. Lime pergunta o que isso significa. Ela fala que existe apenas para ser usada, sendo um presente do Império ou uma marioneta apenas com o nome de princesa, dizendo que sua terra estava virando apenas um lugar de escravos. Lime pensa que até mesmo o Império dos Elfos Malignos estavam sendo escravizados, sendo totalmente diferente da linha da história do jogo.
Ela diz que seu pai é o comandante do Império dos Elfos Malignos, onde a tecnologia da alquimia é transferida de geração em geração entre os elfos, sendo reconhecido como um país neutro. Mas ela revela que um tempo atrás, de repente, o Rei Demônio destruiu esse contrato. E assim, um dos 7 grandes do Rei Demônio invadiu o Império juntamente com seu exército de demônios. E após isso, eles prenderam seu pai com magia negra, ficando desacordado desde então. E tomando seu pai como refém, ele ordenou que seu povo se tornasse escravo deles. E agora as pessoas do seu reino são forçadas a criar oricalcos de magia para eles. Lá me pergunta se foi assim porque ela veio até este lugar. Ela comenta que os países aliados ao redor, quando ela pediu ajuda, ninguém quis ajudá-la. E foi por isso que ela decidiu por si mesma que queria salvar seu pai e seu país da mão do Rei Demônio. Lime declara com fervor que irá derrotar aquele que conquistou o seu país e diz que agora entende a situação dela. Ao seu lado, Letty se lembra de algo e diz: mas eu não esperava que você fosse derrubar o rei de Olha em vez disso, Lime. Ele observa o corpo do monarca, que se dissolve em um mar de magia escura. Letty suspira e o chama de misterioso, como sempre, um goblin enigmático. Ela então começa a fantasiar, pensando nos segredos que ele guarda. Ela sente que com o passar do tempo, ela vai ficar louca por ele. Lime a encara com uma expressão de surpresa e confusão. Em um lampejo, ele se lembra de algo e pergunta o nome da pessoa que tomou o controle do país dela. Letty confirma que o nome da pessoa que tomou seu país é o Rei Fantasma, o Lys. De repente, uma aura de energia negra emerge de trás deles, e o Rei Lys surge. Lime se coloca na frente de Letty e a fada, exclamando para elas se esconderem atrás dele. Letty o encara surpresa, e ele revela que considerava impossível que o Rei Cruel tivesse sido morto de fato, então se surpreende ao ver o estado do antigo monarca. Com um grito cheio de fúria, Letty exige saber a razão da presença do Rei Fantasma. O monarca esquelético, sem se abalar, a encara e responde que mesmo que ela seja o resultado de uma mutação repentina, isso não explica o poder que ela possui. Lime percebe que a escuridão no corpo dele é imensa, e ele conclui que truques baratos não funcionarão contra um dos 7 grandes. Mesmo diante do perigo, Letty, cheia de raiva, continua a confrontar o Rei Fantasma, insistindo que ele responda a sua pergunta. Lime, desesperado, grita para ela parar, mas é tarde demais. O Rei Lys a manda se calar, chamando-a de elfa descarada. Uma poderosa energia emana de suas mãos esqueléticas, envolvendo Letty e a silenciando. Surpresa e sem conseguir se mover, Letty percebe que a poderosa energia está a aprisionando, e grita de dor enquanto a esfera mágica a esmaga. Ela mal consegue pensar, percebendo a sua fraqueza. No entanto, ela é salva de ser totalmente aniquilada, pois uma poderosa aura roxa se manifesta em Lime. Ele se aproxima, exige que o Rei Fantasma tire suas mãos de sua preciosa amiga, e o chama pelo seu nome, o Rei Fantasma. O monarca esquelético observa, surpreso, com uma fúria sombria em seus olhos. Enquanto Lime o encara, ele expressa surpresa ao ver um padrão no círculo arcano que Rei conjurou, notando que é o mesmo feitiço de corrupção que foi usado na Vila Oculta dos Goblins. Lime percebe que não apenas ele invadiu o país de Letty, mas também é o inimigo de todos na vila dele. Letty, ouvindo Lime a chamar de amiga preciosa, fica emocionada. O Rei Fantasma se recompõe, reconhecendo que tudo está acontecendo como seu mestre, o Rei Demônio, havia previsto. Ele declara que escolheu Lime por ele ser a espécie mais importante de ser analisada. O Rei Fantasma, irritado, diz que Lime terá que se esforçar antes de enfrentá-lo e que, primeiro, irá acabar com ele. Lime, surpreso, assiste o monarca esquelético, que com um gesto rápido, lança uma poderosa onda de escuridão que atinge Letty. A garota é arremessada para trás e cai no chão. Lime grita o nome dela e, com os olhos arregalados de horror, a observa flutuar acima de um círculo mágico que brilha em um azul intenso. O Rei Fantasma zomba de Lime, perguntando se ele realmente não percebeu que a magia havia sido ativada, e se apressa em responder a sua própria pergunta, afirmando que é claro que ele não a notou, pois ele já a havia lançado em Letty. O rei então se agita, exigindo que Lime mostre a sua escolha. Lime, surpreso, se questiona sobre qual escolha o rei estava falando, e então percebe que o círculo arcano estava projetando a imagem da sua vila, que estava sendo consumida por chamas. O Rei Fantasma invoca uma balança dourada, dizendo que antes de qualquer coisa, Lime deve pesar o valor de sua escolha. Enquanto isso, na vila em chamas, os goblins correm em pânico. Um coelho de pelúcia, que estava com uma das crianças da vila, cai no chão. Lime o encara, e com os olhos cheios de ódio, chama o Rei Fantasma de bastardo. A aura roxa de Lime se intensifica ao mesmo tempo em que ele encara o Rei Fantasma, que o observa com os olhos brilhando intensamente em azul.
O Rei Fantasma se prepara para mostrar a Lime um lado da balança. Ele aponta para Letty e diz que, assim como a preciosa vila oculta de Lime, a Elfa do Mal não aguentará por muito tempo. Ele, então, olha para a amiga, que está caída e inconsciente no chão, dentro de um círculo mágico que a consome. Ele grita o nome dela, percebendo que ela já não está mais consciente e se encontra à beira da morte. O Rei Fantasma revela o que há no outro lado da balança. O pico do seu castelo, que fica exatamente oposto à vila oculta dos Goblins. Ele concede a Lime apenas 30 minutos para fazer sua escolha, e espera para ver qual lado da balança pesará mais para ele, pois sua decisão será útil para sua análise. O Rei Fantasma, então, ordena que Lime escolha. Em meio à pressão da escolha, Lime não hesita. Ele se recusa a seguir as regras do jogo do Rei Fantasma e, em vez disso, canaliza toda a sua fúria em um poder que surge do mais profundo de seu ser. Ele grita que aquela escuridão é a sua escolha, e uma poderosa onda de energia roxa explode de seu corpo, lançando uma imensa coluna de magia em direção ao Rei Fantasma. O Rei Fantasma grita em agonia, seu corpo se desfazendo em partículas de escuridão e magia roxa, até que finalmente se fragmenta em pequenos pedaços de um cristal azul esverdeado. Lime observa o cristal e percebe que o Rei Fantasma não estava realmente presente, mas sim que era um clone criado usando oricalco, uma técnica que pertence aos elfos malignos, confirmando que ele ainda está vivo, e Lime, pronto para o que está por vir. A fada, então, pergunta se ele irá salvar sua amiga ou a sua irmã. Lime, com uma aura sombria emanando de suas mãos, responde que já fez a sua escolha. A fada, surpresa, pergunta qual é, e Lime, com um rosto cheio de raiva e determinação, responde que sua escolha é salvar ambas. A história retrocede no tempo, uma hora antes do caos, para a pacífica vila oculta dos Goblins. Miu anuncia que o trabalho está feito. Lily diz que está curiosa para ver o resultado. Com um gesto teatral, ela apresenta um bolo, e Lily fica encantada, exclamando que ele parece delicioso, e que os morangos parecem muito doces também. Miu explica à sua amiga que o motivo para o bolo ser tão bom é a água limpa do poço. Lily então a convida para comer, e as duas se preparam para desfrutar da sua deliciosa criação. Miu e Lily, felizes, provam o bolo. Lily, com o garfo em mãos, se prepara para dar a primeira mordida, dizendo para o teste de sabor começar. Miu concorda, dizendo que é hora de se deliciarem. Porém a porta da cozinha é arrombada, e um grito de horror ecoa pela casa. Monstros mutantes e zumbis irrompem pelas casas, mergulhando a vila oculta dos goblins no caos e no desespero. Gritos ecoam por todos os lados enquanto os goblins fogem apavorados. Miu e Lily se encolhem de horror, e Lily, com a mão na boca, diz que aquilo é terrível. Miu, em choque, mal consegue falar o nome de sua amiga. Com o olhar fixo no caos, Lily percebe a semelhança da situação com algo do passado e conclui que aquilo é exatamente o que seu irmão, Lime, havia dito. Ela relembra o passado. Lime anuncia que a magia de contaminação foi finalmente dissipada, e que o ancião pode ficar tranquilo, pois a água fresca e a colheita voltaram a ser como antes. Lily comemora, exclamando que agora eles poderão fazer muitas coisas deliciosas. No entanto, o momento de felicidade é cortado por Lime. Ele a encara com seriedade, avisando que a ameaça não acabou completamente e que o responsável pelo feitiço pode aparecer a qualquer momento. Lily ouve a sua advertência e sua expressão se torna séria, entendendo a gravidade da situação. Lime conclui seu aviso a Lily, instruindo que, se o pior acontecesse, ela deveria usar o corredor secreto para fugir com todos. A cena então retorna ao momento presente, e a previsão de Lime se concretiza. A vila é invadida por criaturas monstruosas. Gritos de pânico e horror ecoam, mas Miu e Lily se lembram das instruções. Lily assume a liderança, gritando para que todos a sigam e os direcionando para o corredor secreto, um portal de magia roxa. Os goblins, aliviados, começam a pular para dentro da passagem. Uma goblin, com um olhar de gratidão, diz que nunca esquecerá o que ela fez por eles. Um monstro, com uma aparência horrível e um crânio brilhante, persegue os goblins, gritando que eles não escaparão. Lily percebe que os monstros irão seguir os aldeões pelo corredor secreto, e grita para sua amiga que ela saia do caminho. Ela pega um enorme martelo e o arremessa no portal com toda a sua força. O impacto cria uma poderosa onda de choque, quebrando o portal. Lily, com as costas voltadas para a amiga, pede desculpas a Miu, dizendo que essa foi a única escolha que ela teve. Miu, no entanto, a tranquiliza com um sorriso gentil, afirmando que está tudo bem, pois ela sabe que o Sr. Lime faria a mesma coisa.
Aquele breve momento de calmaria é abruptamente interrompido quando a figura do fantasma emerge das sombras e se materializa diante das duas. Em meio às chamas e à escuridão da vila, Lily, com os olhos marejados de lágrimas, clama pelo seu irmão. A cena muda abruptamente para o salão do trono do castelo de Oule. Com uma expressão de pura determinação, Lime declara que usará toda a magia sombria e as habilidades que adquiriu para salvar tanto Letty quanto sua irmã, Lily. Ele chama a fada, que, surpresa, pergunta o que ele quer. A comunicação entre eles é breve e mágica. A fada entende o plano e Lime, com um olhar sério, avisa que a falha não é uma opção e que ele está contando com ela. Ele concentra a magia em sua mão, pronto para agir. Lime determina a sua primeira ação. Ele irá começar com sua irmã. Ele se move em direção ao caos na vila, onde os monstros estão atacando. Com um olhar determinado, ele levanta a mão e canaliza uma poderosa energia, recitando o nome de sua magia, Magia Sombria, Onda de Escuridão nível 58. Uma onda massiva de energia roxa explode de seu corpo, e ele se torna o centro de um turbilhão de magia, com seu poder em pleno controle, pronto para aniquilar qualquer inimigo em seu caminho. Ele localiza a posição de Lily e Miu. A onda de escuridão de Lime atinge o grupo, explodindo em uma nuvem de fúria e destruição. Sangue e escombros voam para todos os lados, enquanto Lime avança no meio da magia, seus olhos brilhando intensamente. Um dos monstros zomba, dizendo que elas estão bloqueando a sua própria rota de fuga, e que não há como escapar. Com um sorriso macabro, ele diz que a alma nobre de Lily é perfeita para ser usada nos experimentos do Mestre Lis. Lily, então, se coloca na frente de Miu, segurando seu martelo, e grita para a amiga ficar atrás dela. Miu, preocupada, tenta protestar, mas Lily a ignora, com um grito de raiva, diz que irá lutar contra o monstro. A criatura, então, zomba da resistência dela, a considerando fútil. Lily se prepara para o ataque, e uma substância escura cobre a cabeça de seu martelo. O monstro a encara e, com um sorriso maligno, se move em direção a ela, dizendo que irá tomar a sua alma. Lime avança em meio às chamas e à destruição da vila, com a velocidade tão alta que a realidade se torna um borrão ao seu redor. A onda de escuridão se manifesta em uma lâmina de energia roxa, com a qual ele corta os monstros que aparecem em seu caminho. Ele grita, em um tom de desespero, que está quase lá, que ela está logo depois daquele prédio. A sua única missão é ir em frente e salvar a quem precisa. Lily, em desespero e encurralada pela magia, grita por ajuda. Ela implora por seu irmão. De repente, uma onda de magia azul se manifesta, e um poderoso brilho explode. Lily olha para o lado e vê sua amiga, Miu, caída no chão, seu corpo coberto por uma aura azul. Com a voz embargada pelo desespero, Lily grita o nome da amiga, se apressando para o seu lado. Ela a segura com delicadeza, mas a dor e a fúria em seu olhar são inconfundíveis. Miu expressa sua gratidão a Lime, a pessoa que a libertou. Ela o agradece por vir à vila e pelo tempo que passaram juntos, dizendo que se divertiu muito. A voz dela ecoa, cheia de emoção, enquanto ela diz a Lily para aproveitar a chance e fugir, implorando para que a amiga se salve. O monstro, indiferente ao sacrifício, zomba da cena. Ele diz que esse tipo de coisa o deixa com raiva, e que a única coisa que irá mudar é a ordem em que elas serão mortas. Mas, apesar de suas lágrimas, Lily não se rende. Ela o encara com uma voz cheia de ódio e diz que nunca irá perder para um monstro como ele. O monstro, com um olhar cheio de fúria, grita para Lily, dizendo que agora é a vez dela de morrer. De repente, uma onda de magia roxa irrompe no meio da batalha. Ele o encara, questionando se ele realmente acha que ela irá morrer. Lily, aliviada, grita por seu irmão, sabendo que a batalha finalmente acabou. Ele aparece diante dela, com um rosto contorcido de preocupação, e pede desculpas por ter chegado tarde. Lily, em prantos, tenta contar a ele sobre Miu, mas Lime a interrompe. Com um olhar furioso, ele diz para ela deixar a amiga com ele, pois ele cuidará da situação. Com a mão erguida, ele recita um encantamento, invocando uma magia sombria. Com o rosto contorcido pela fúria, Lime lança o seu feitiço, e a chama, venha, sacerdotisa Goblin. A sacerdotisa aparece em um lampejo de magia roxa, segurando um cajado em suas mãos. Sua expressão é fria, mas confiante. Ela se aproxima, com a graça de uma deusa. Ela o encara com um sorriso zombeteiro e diz que o fato de que ele a invocou significa que ele está em apuros. Lime, segurando Miu em seus braços, implora para que a sacerdotisa a cure. Ela responde que, para ser honesta, ela está gravemente ferida, mas que irá dar um jeito de salvá-la. A sacerdotisa avisa que Miu não será curada imediatamente,
e que precisará ficar em um espaço isolado e em repouso absoluto por um tempo. Lime, aliviado, concorda de imediato, e a entrega em suas mãos. A sacerdotisa então começa a curá-la com um poderoso feitiço a levando para outro local. Lily olha para seu irmão e, com um suspiro de alívio, o agradece. Lime, com um sorriso gentil no rosto, a tranquiliza. No entanto, o alívio de Lily é rapidamente substituído por uma sensação de confusão. Ela observa o jeito que ele está agindo e se pergunta se há ainda mais alguém que ele precisa salvar. Lily, aliviada e grata, olha para seu irmão e o agradece por tê-la salvado. Mas, uma sensação a atinge. Ela o questiona, perguntando se ele deixou outra coisa de lado para vir até ela, e se ele ainda tem algo a fazer. Lime fica chocado com a sua percepção e se pergunta como ela sabia disso. Lily sorri, e responde com carinho que ela é a irmãzinha dele. Ela, com um olhar perspicaz, pergunta ao seu irmão se há mais alguém esperando para ser salvo. Lime, com uma expressão determinada, revela o nome da pessoa, Letty. A cena muda para um castelo imponente e ameaçador, que pertence ao Rei Fantasma. Revela que Letty está sendo mantida na câmara de confinamento, no pico do castelo. Ela está inconsciente e vulnerável, deitada no chão. Letty desperta, confusa, e se pergunta onde está. O seu corpo está sendo contido por correntes mágicas. Ela luta contra a sua prisão, soltando um grito de dor, mas seus esforços são inúteis. A magia azul que a aprisiona se torna mais forte e a segura com mais intensidade. De repente, uma figura encapuzada se manifesta, com uma aura de magia azul. Letty, presa nas correntes mágicas, se pergunta se irá morrer ali, e o Rei Fantasma a observa. Ela não quer morrer e, em desespero, implora para que alguém a ajude. Ela chama por seu amigo, Lime, para vir salvá-la. A cena volta para Lime e Lily, e ele, com um rosto sério, percebe que a irmã está certa sobre sua missão. Lily o encara e o incentiva a ir fazer o que precisa ser feito. Ela diz que ficará bem, e que ele deve ir salvar os outros. Ele, então, aponta para a vila e lembra ela que há ainda monstros por lá. Lily, com um sorriso calmo, diz que sabe e pede que ele o empreste sua amiga. Lily, com um olhar cheio de determinação, diz que Lime pode deixar o resto com ela, e que é hora dele parar de mimar a sua irmãzinha. Lime, com um olhar de aprovação, sorri e diz que está bem. Aceitando a vontade de sua irmã, começa o seu feitiço. Ele eleva as mãos, e a magia roxa flui de seu corpo enquanto ele recita um encantamento. Ele continua o feitiço, e com sua voz cheia de poder, invoca os espíritos heróicos da tribo Goblin. Em um clarão de magia, múltiplos espíritos de goblins, guerreiros prontos para a batalha, surgem das sombras. Lime se dirige aos espíritos heróicos. Ele pede para que, mesmo que por tempo limitado, eles protejam os moradores da vila. Um dos espíritos, um cavaleiro de armadura, diz que compreendeu, e que, como seus corpos estão adormecidos ali, eles irão cumprir o seu juramento. Lime fica aliviado e diz que está feliz em ouvir isso. Ele se vira para sua irmã, Lily, e diz que irá salvar sua preciosa amiga agora. Lily o encara com um sorriso confiante, e diz que está bem, e que ele é capaz de fazer isso. Ela tem um pensamento carinhoso, pensando que seu irmão sempre esteve ao seu lado. A cena muda para Lime, que faz um último pedido ao espírito cavaleiro. Além de defender a vila, há mais uma coisa que ele precisa que os espíritos façam. Com um brilho em seus olhos, Lime se move em uma velocidade incrível, deixando a vila para trás em direção ao seu destino final. Em meio à sua corrida, percebe que não consegue usar a viagem rápida para chegar onde Letty está presa. Ele não tem outra opção a não ser ir a pé. Ele, então, invoca um poderoso espírito Goblin, o Goblin Braço Forte. Com o olhar focado em seu objetivo, Lime ordena ao Goblin que o arremesse com toda a sua força. O Goblin Braço Forte arremessa Lime com toda a sua força, e ele voa pelos ares em uma velocidade incrível. Enquanto está em pleno voo, Lime invoca sua magia. Ele cria círculos mágicos ao seu redor, preparando um feitiço poderoso. Em um clarão, a magia se transforma em uma criatura alada, um dragão verde, um Gob-dragão. Lime o monta e, com uma expressão de pura determinação, declara: "Eu definitivamente vou salvar a Letty." Na câmara de confinamento do pico do castelo do Rei Fantasma Lis, Letty se encontra em completo desespero, dominada pela magia negra e o terror da morte iminente. O Rei Fantasma, em sua forma esquelética, aproxima-se com um sorriso maligno e tranquiliza a garota, afirmando que não a matará por enquanto. No entanto, sua atenção é subitamente desviada por uma visão, a derrota de seu clone. Embora fosse apenas uma cópia,
O Rei Fantasma demonstra uma profunda surpresa e admiração pelo poder do Goblin, que aniquilou seu duplicado em um instante. Com um sorriso macabro, ele comenta que sua análise está progredindo perfeitamente e se prepara para saborear o pânico no rosto de Lime. Contudo, a imagem de Lime que surge no círculo mágico o choca profundamente. Ele expressa seu espanto, questionando a impossibilidade de o Goblin ter chegado à vila a tempo, vindo do castelo de Oule. O Rei Fantasma percebe que todos os seus lacaios foram destruídos e, com pavor crescente, compreende que o próximo destino do Goblin é seu próprio castelo. Em pânico, o monarca esquelético entende que Lime está vindo em sua direção. Tomado por uma expressão de pura maldade, o Rei Fantasma declara que matará a garota, Letty, naquele exato momento. Ele então revela seu plano cruel, trará Letty de volta como um espírito dos mortos e forçará Lime a lutar contra ela. A aura azul de sua magia se intensifica enquanto ele se prepara para executar o plano, com Letty ainda caída no chão. Lime e o Gobdragão voam rasgando o céu em velocidade máxima, numa corrida desesperada. Lime clama com urgência para que a montaria voe mais rápido. O Gobdragão responde, com determinação visível, que aquela é a velocidade máxima que consegue alcançar. A cada instante, a vida de Letty se torna mais incerta, mas os dois não diminuem o ritmo em sua busca pelo castelo. O Goblin grita, amaldiçoando a situação e prometendo a si mesmo que salvará Letty. Enquanto isso, no castelo, o Rei Fantasma se move em direção a Letty, que está inconsciente. Ele anuncia com uma voz fria e decidida que houve uma mudança de planos e que ela morrerá agora. Enquanto o Rei Fantasma se prepara para atacar, Letty acorda em pânico. O vilão continua sua explicação cruel, dizendo que, depois de se tornar um espírito, ela perderá a sensação de dor. Em lágrimas e implorando por socorro, Letty visualiza a imagem de Lime em sua mente, chamando por ajuda. A foice do Rei Fantasma desce em sua direção, a escuridão se fecha ao seu redor, e ele diz que ela não deve se desesperar, pois só doerá por um momento. Com a foice prestes a atingi-la, o Rei Fantasma clama para que ela se torne sua serva. Lime, voando em desespero, percebe que não chegará a tempo. Frustrado, ele fecha os olhos, sabendo que, apesar de todos os seus esforços, o tempo se esgotou. No instante final antes que a foice a alcançasse, um súbito clarão de luz, tão intenso quanto o sol, irrompe. Os olhos de Letty se arregalam em choque e surpresa, refletindo a luz brilhante que surge de repente, interrompendo o ataque do Rei Fantasma. O monarca esquelético, com seu único olho azul brilhante e assustador, reage à inesperada intervenção. Um guerreiro surge em meio à luz dourada. Com velocidade incrível, ele desfere um ataque com uma espada brilhante, forçando o Rei Fantasma a recuar. O novo adversário, Lute, o encara. Chocado com a surpresa do ataque e a intensidade da luz, o Rei Fantasma arregala o único olho azul e se afasta, visivelmente abalado pela aparição. Ainda em choque, o Rei Fantasma exige saber a identidade do novo adversário. O recém-chegado, envolto em uma aura de luz dourada, o encara com olhos penetrantes e se apresenta como Lute, o Cavaleiro das Trevas Lute Arcadia. Lute, então, lembra o Rei Fantasma Lys, um dos 7 grandes do exército do Rei Demônio, de quem ele é, e revela sua ligação com Lime, afirmando ser seu amigo. Com determinação fria, Lute encara o monarca esquelético e, sem rodeios, declara que tirará sua vida. 30 minutos antes, Lime, antes de seguir para a Vila Oculta, faz uma parada no dormitório Seere. Ele instrui a fada a permanecer ali e entregar uma mensagem. Surpresa, a fada questiona se ele realmente quer que ela vá para o dormitório. Lime pede à fada que transmita a mensagem. Por favor, torne-se meu aliado. A fada pergunta se é só isso, e Lime confirma, dizendo que a pessoa saberá o que fazer. A fada aceita a missão. Lime estende a mão e lhe entrega uma adaga mágica, feita de energia roxa, com a ponta brilhando, pedindo que ela entregue também e lembrando-a de que o fracasso não é uma opção. Lute, o Cavaleiro das Trevas Lute Arcadia, desafia o Rei Fantasma Lys, declarando que tirará sua vida, e avança em meio à aura de luz. O Rei Fantasma, surpreso, é forçado a recuar, soltando um grito de dor enquanto um clarão explode. No meio do caos, Lime surge, montado em seu Gobdragão, e clama o nome de Letty, demonstrando que, apesar de todos os obstáculos, ele chegou para salvá-la. Lute observa, surpreso, e comenta que Lime chegou rapidamente. O Goblin se junta a Lute, e juntos eles confrontam o Rei Fantasma. Lute sorri para Lime e diz que é uma pena, pois estava prestes a derrubar o monarca. Lime o desafia, perguntando se eles deveriam lutar juntos. Lute concorda, achando a ideia boa. Furioso,
O Rei Fantasma questiona quem eles pensam que são, acusando-os de zombar dele e chamando-os de tolos insolentes. Lime responde à provocação do Rei Fantasma, com uma aura de magia roxa emanando dele, ao lado de Lute. Ele nega a zombaria e enumera as atrocidades do vilão, a escravidão do Império dos Elfos Malignos, a maldição lançada sobre Letty, a princesa deles, e o feitiço de contaminação sobre a vila oculta dos Goblins, além do ataque com monstros contra sua irmã, sua amiga, e os aldeões. Lime então questiona se o Rei Fantasma, sendo um ser tão desprezível, sequer possui um pingo de dignidade. Enfurecido pelas acusações, o Rei Fantasma grita, mandando as formas de vida inferiores se calarem e declarando que, agora que a situação chegou a esse ponto, matará cada um deles. Ele anuncia que contemplarão sua técnica suprema. Em sua fúria, o Rei Fantasma conjura sua técnica suprema, a Dança dos Mortos. Corpos em decomposição e caveiras emergem do chão em uma aura azul escura. Letty solta um grito de horror, em pânico. Lime se vira para Lute, pronto para a batalha, incitando-o a liberar toda a sua escuridão e combinar sua respiração com a dele. Lute, com uma expressão feroz e sua aura dourada em chamas, concorda. As energias roxa e dourada de Lime e Lute se unem. Eles atacam os mortos-vivos conjurados, e um feixe de luz roxo e dourado explode, aniquilando a horda. A fusão das auras de Lime e Lute explode em um raio de poder roxo e dourado, que avança em direção ao Rei Fantasma. Letty, maravilhada, testemunha o poder combinado, exclamando quão incrível é. O ataque atinge as criaturas, que gritam de dor com o impacto. O Rei Fantasma se racha e solta um gemido de frustração, sua raiva e determinação visíveis mesmo através de seu semblante esquelético. Lute o confronta com sua aura dourada, enquanto Lime avança com um golpe rápido de magia roxa. Os dois atacantes gritam em uníssono que é o fim. O Rei Fantasma reage em choque à força do ataque combinado, enquanto as energias roxa e dourado o atingem com força total, em um brilho esmagador. Após o poderoso ataque combinado, o corpo do Rei Fantasma se desintegra em partículas escuras, revelando 2 cristais verde-água no chão. Lute fica chocado, perguntando se era um farsante e onde está o corpo real. Em seguida, o Rei Fantasma, em sua forma completa e imponente, reaparece em um brilho de magia azul, envolto em um círculo arcano. Ele zomba dos dois, dizendo que são tolos por terem matado apenas um de seus clones e que controlar os espíritos dos mortos não é sua única habilidade. O Rei Fantasma revela sua segunda habilidade, o poder de esconder seu verdadeiro corpo em um espaço oculto e realizar ataques de lá, e afirma que eles morrerão sem sequer perceberem sua presença. Ele então usa sua habilidade exclusiva, a Dimensão do Nada, explicando que ela faz com que o usuário desapareça da visão e percepção do inimigo, permitindo ataques invisíveis, sendo ativada aleatoriamente de forma imprevisível. Em meio ao círculo mágico, o Rei Fantasma percebe que seu adversário principal, Lime, desapareceu, e questiona para onde o outro foi. Quase como um professor sádico, o monarca continua a explicar que, no entanto, se o jogador Lime ativasse a técnica de detecção de nível mais alto, seria possível determinar sua localização exata. Lime reaparece, envolto em uma aura de magia roxa. Ele revela ter ativado a técnica de detecção e, com confiança, afirma conhecer cada um dos padrões de ataque do vilão. O Rei Fantasma reage com um choque e gagueja. Lime, com um sorriso de escárnio, continua a provocação, dizendo ser um alívio que suas velhas estratégias ainda funcionem contra ele e que, mesmo que a história mude, não acredita que o vilão consiga fazer o mesmo, afinal, ele é apenas um chefe lixo. Lime, envolto em um poder roxo e furioso, move-se em direção ao Rei Fantasma. O monarca, em desespero, grita para que ele não faça aquilo. O Goblin ignora seu súbito medo e declara com fúria que acabará com ele por todos os aldeões que matou e por todos os elfos malignos que feriu. A aura roxa de Lime se manifesta em uma poderosa onda de ataque, atingindo o Rei Fantasma em cheio e fazendo-o explodir em partículas. Mesmo à beira da derrota, o Rei Fantasma exclama em um último suspiro que, embora possa cair ali, sua análise está completa e revela que Lime é um ser invocado de outro mundo pela deusa dos Goblins. Ele afirma não ser um demônio, mas considera Lime uma abominação ainda maior do que o herói e suas forças. Com um sorriso sinistro, a essência do Rei Fantasma anuncia que os resultados de sua análise foram transmitidos ao Lorde Demônio Hermes e que o Goblin deve se preparar para o acerto de contas que está por vir. A essência se desintegra em um clarão de luz, desaparecendo completamente. Lute, aliviado, se vira para Lime com uma expressão de vitória, exclamando que conseguiram. Lime, no entanto, mantém uma expressão séria e pensativa.
Lute o chama pelo nome. Lime, com uma expressão grave, reflete sobre as últimas palavras do Rei Fantasma, concluindo que o Lorde Demônio agora está ciente de sua existência. Ele sabia que poderia ser descoberto eventualmente, mas a partir de agora, a batalha será feroz. Lute observa com preocupação. Lime então se ajoelha ao lado de Letty, que permanece inconsciente. Ele começa a curá-la com magia roxa. Enquanto a magia a envolve, Letty murmura e se mexe. Ela abre os olhos, confusa, questionando onde está. Letty olha para Lime e o reconhece. Lime, com um sorriso gentil, a aconselha a descansar mais um pouco, explicando que a maldição foi desfeita há pouco tempo e sua mente ainda deve estar confusa. Letty se recupera, sentando-se e percebendo a realidade, reconhecendo que Lime a salvou. Lime, então, pergunta a ela com preocupação se há algo errado. Com um sorriso melancólico, Letty confessa que estava apenas pensando que acabou sendo salva por ele novamente. Ela reflete sobre seu passado como uma das mais hábeis cavaleiras de sua terra natal, que salvou centenas de cidadãos do perigo. Mas ela expressa a Lime que, desde que o conheceu, é sempre a pessoa sendo salva. Lime, com um sorriso brincalhão, a provoca, dizendo que ela está errada, pois o mesmo vale para ele. Ele a lembra, com um sorriso confiante, que eles são amigos. Letty sorri e concorda, afirmando que ele está certo e que eles são amigos. Com o rosto brilhando de felicidade, ela diz que ele está certo, agradece e diz que está muito feliz, sentindo-se melhor e pronta para sair dali. Letty se vira para ir embora, mas seu corpo ainda está fraco. Ela tropeça, e Lime, com reflexos rápidos, a segura nos braços, evitando a queda. Envergonhada, ela pede desculpas. Lime a olha com um sorriso gentil e diz que está tudo bem. Letty o encara, e os dois ficam próximos por um instante. Ela o chama pelo nome, confusa, perguntando-se o que fará. Ela tenta falar, mas hesita, com o rosto corado, e pensa nas palavras que estão prestes a sair de sua boca. Enquanto Letty e Lime estão próximos, envoltos por um clima de romance, Letty está prestes a confessar seus sentimentos, dizendo que a verdade é que sempre gostou de. Lime a encara, surpreso. De repente, Letty para, envergonhada, pensando que não consegue e que ainda é muito cedo, mas não consegue parar. Ela limpa a garganta. Uma voz interrompe o momento. Lute aparece, com uma expressão ligeiramente constrangida, e se dirige a Lime, pedindo desculpas por interromper a diversão, mas solicitando que o apresente à garota. Lute comenta que não consegue acreditar que o amigo ignorou seu salvador daquela forma. Letty, percebendo a gafe, fica completamente vermelha e gagueja um pedido de desculpas. Lute e Lime trocam palavras sobre o feito. Lute se gaba, com a fada pairando ao lado dele, dizendo que também teve uma grande participação na vitória. Lime murmura um pedido de desculpas, enquanto a fada continua, em um tom de camaradagem, dizendo que sabe como ele se sente, pois sempre que chega na melhor parte, o Goblin fica com toda a glória. Letty, então, tem um momento de autorreflexão, cobrindo o rosto e perguntando-se desde quando é um personagem tão delirante. Lime se recompõe rapidamente, sugerindo que façam uma festa para comemorar a vitória e que Lute poderá se apresentar a todos. Ele, então, explica seu plano a Lute, dizendo que quer apresentá-lo não apenas a Letty, mas também a sua irmãzinha, e o chama de amigo, corrigindo-se para camarada. Com a situação resolvida, Lime, Lute e Letty se preparam para partir. Lime sorri e convida a todos para voltarem para sua vila. A paz retorna à vila oculta dos Goblins. Os moradores trabalham na reconstrução do que foi destruído, enquanto folhas caem suavemente do céu. A vida continua, e um momento de luto é observado no cemitério da vila. Em um quarto, a sacerdotisa Goblin cuida de Miu, que está deitada, ainda se recuperando de um ferimento grave. Lily entra e se aproxima da amiga. Miu acorda, e Lily, aliviada e emocionada, exclama o nome dela. Miu a chama, com os olhos brilhando e um sorriso no rosto. No quarto de recuperação, a sacerdotisa Goblin observa Miu e afirma que ela abriu os olhos, o que significa que sua consciência está desperta. A sacerdotisa explica que, nesse caso, o pior já passou e o restante dos ferimentos se curará com o tempo. Lily fica muito feliz ao ouvir a notícia. A sacerdotisa se prepara para sair e diz para elas se cuidarem. Lily, grata, a agradece. Miu, ainda fraca, pergunta se ainda está viva. Lily segura a mão de Miu com carinho e responde que é claro que sim, pois o irmão mais velho dela a salvou. Miu a encara, com seus olhos amarelos, sentindo-se agradecida e surpresa. Miu reflete, em sua mente, que o Sr. Lime a salvou e que ele sempre esteve lá para resgatá-la.
Enquanto isso, alguém bate na porta. Lily pergunta quem é e abre a porta, surpresa. Lime está de volta e a cumprimenta. Lily corre para abraçá-lo, exclamando o seu retorno. Em um gesto animado, Lily apresenta a mesa farta, dizendo que soube que haveria uma comemoração e preparou muita comida. A mesa está cheia de pães, sopas e outros pratos deliciosos para celebrar a vitória. Lily, Miu, Lime, Letty, Lute e a fada se reúnem em volta da mesa farta. Lime anuncia que é hora de começar a festa. Lute, visivelmente nervoso, apresenta-se como um kobold, da mesma classe de Lime na Academia de Magia Sombria. Ele gagueja o próprio nome e pede para que o chamem assim. Lily sorri e, gentilmente, o saúda. Lute se recompõe e expressa que é amigo de Lime há muito tempo e que é um prazer conhecê-la. Lily responde que o prazer é dela e agradece a Lute por cuidar de seu irmão mais velho. Lime sente que a apresentação se pareceu com a de alguém conhecendo o pai da namorada pela primeira vez. Letty, então, se levanta, animada, e diz que é a vez dela se apresentar. Ela se apresenta como Letty, também colega de Lime na Academia de Magia Sombria. Letty, com um sorriso radiante, completa sua apresentação, dizendo que é amiga de Lime, afinal, e pensa que ele a chamou de preciosa amiga. Em seguida, Miu se apresenta, dizendo que é Miu e que o Sr. Lime salvou a vida dela. Lily, a irmã mais nova de Lime, apresenta-se em seguida, dizendo que é Lily e que fica muito feliz em ver que o irmão fez muitos amigos enquanto esteve fora. Lily, então, inclina-se em sinal de respeito e pede que todos continuem cuidando do irmão dela. Letty e Lute reagem com ternura. Lime, visivelmente envergonhado, murmura. Enquanto a festa continua, Letty lembra do passado e observa Lime cuidando de Lily e Miu. Ela percebe que aquela é a irmãzinha dele e que ela parece bem diferente. Enquanto compartilham uma refeição e uma bebida, Lime e Lute continuam uma conversa séria. Lime reflete que a opressão do exército do Lorde Demônio sobre os de menor poder está aumentando constantemente. Lute entende e questiona se é por isso que Lime precisa se adiantar ao Lorde Demônio o mais rápido possível. Lime concorda que gostaria de resolver o assunto em circunstâncias amigáveis, mas há algo que ele quer fazer primeiro. Com a conversa sobre o Lorde Demônio concluída, Lime se volta para Letty, que bebe em sua caneca. Ele a chama e, para surpresa dela, faz um pedido direto. Ele quer que ela o ajude a libertar o Império dos Elfos Malignos dos pais dela. Letty reage ao pedido de Lime, perguntando se ele realmente faria isso. Lime sorri e confirma, explicando que agora que Ulis, o comandante das forças de ocupação, foi derrotado, retomar o Império será muito mais fácil. Lute se junta à conversa, oferecendo sua ajuda a Letty. Letty fica radiante e agradece aos dois por se oferecerem para ajudar. Lime, então, se vira para Lily e pergunta se ela se importaria de ficar ali um pouco mais. Lily responde com um sorriso animado, dizendo que é claro que sim e que ele deve fazer o que precisa ser feito. Lime, agradecido pelo apoio de sua irmã, sorri e a agradece. O grupo, agora unido, se reúne em torno da mesa, pronto para o próximo passo de sua missão. Enquanto segura uma xícara, Lime pensa que, depois de libertarem os elfos, finalmente chegarão ao cerne da questão. A cena muda para o interior do castelo do Lorde Demônio Hermes. O Lorde Demônio Hermes observa uma projeção holográfica de Lime, contendo dados e símbolos. Ele sorri com um olhar sombrio, focado na imagem do herói invocado. O Lorde Demônio Hermes reflete sobre a análise do Lys, olhando para a imagem de Lime, e pensa que um visitante de outro mundo é interessante. O grupo chega ao Império dos Elfos Malignos. Lime, Letty e Lute observam a paisagem do alto de um penhasco. Eles veem a entrada da cidade, onde soldados patrulham e espíritos malignos pairam sobre a muralha. No centro da cidade, soldados armados impõem sua presença sobre os cidadãos e intimidam os mercadores. Letty observa a cena e lamenta que seja o mesmo de quando outras forças exerciam controle total sobre eles. Lime avalia a situação. A infraestrutura do inimigo deve estar em desordem devido à eliminação do Lys, o comandante deles. Ele afirma que está a chance de se infiltrar. Letty, olhando para a cidade, promete aos seus cidadãos que os libertará. Lute pondera que se esgueirar pelo portão será impossível. Ele se volta para Letty e brinca que ela deve conhecer um caminho secreto. Letty reage, nervosa, e nega a insinuação. Lime corta a conversa, afirmando que não há um atalho secreto. Com isso, decide que eles entrarão pela frente. Ele sorri e diz a Letty que precisará dela por um momento, e se aproxima dela. Letty o encara, confusa com o pedido. Lime caminha em direção ao portão principal,
onde os guardas e espíritos malignos vigiam a entrada, pronto para o ataque. Na entrada do portão, um grupo se aproxima. Os guardas de armadura, surpresos, ordenam que parem e perguntam quem eles são. A figura central do grupo é uma elfa de cabelos brancos e vestido roxo. Ela anuncia aos guardas que capturou uma elfa maligna que fugiu do Império e veio devolvê-la como um presente. Os guardas percebem a identidade da cativa, exclamando que aquela elfa é a princesa imperial Tiaralete Lovelle. A elfa de cabelos brancos explica que soube que a princesa havia desaparecido depois de lutar contra o exército de ocupação, então ela foi procurá-la. Ela afirma ter capturado a princesa ilesa. A elfa sorri e fala, imaginando uma grande recompensa por seus esforços. Os guardas no portão observam a princesa encapuzada e acorrentada e dizem em voz alta, criança gananciosa. Muito bem, entre. Em seguida, informam que o quartel-general está no castelo de Élfico. No estreito beco após a entrada, Laime comenta que a infiltração foi tranquila e se desculpa com Letty por fazê-la desempenhar o papel de vilã. Letty, ainda usando seu capuz, garante a Laime que está tudo bem, pois fingir estar do lado do inimigo era provavelmente a melhor maneira de entrar ilesa. Ela sorri e o elogia, dizendo que ele é realmente estranho por conseguir bolar um plano como aquele. A fada concorda com a observação de Letty. Lute, então, pergunta qual é o próximo passo. Laime responde que o próximo passo é fazer contato com a resistência élfica. O grupo caminha pela cidade, disfarçado com capuzes, passando pelos mercados. Eles notam um grupo de pessoas acorrentadas, sendo conduzidas por um soldado. Laime pergunta o que é aquilo. Letty explica que eles reúnem pessoas com aptidão especial para magia e as levam para o castelo para trabalhar com o oricalco. Ela revela que essas pessoas são forçadas a conjurar magia para refinar o oricalco e a trabalhar até exaustão, sendo tratadas de forma não muito diferente de escravos. Lute comenta, chocado, que isso é cruel demais. A fada concorda, lamentando que a situação é semelhante à perseguição aos goblins. Laime apenas observa a cena em silêncio. O grupo caminha até o destino, e Letty anuncia que chegaram. Letty, ainda com o capuz, toca uma parede de pedra. A magia responde ao seu toque, e um orbe de luz emerge da pedra, revelando um dispositivo mágico. Ela então diz para seguirem-na, e eles entram em uma passagem escura e secreta, que revela uma porta. Letty, Laime e Lute entram no quartel-general da Resistência. Um elfo mais velho, sentado a uma mesa, se levanta, chocado, ao ver Letty. Ele exclama o nome de Sua Alteza. O homem, aliviado, diz que não consegue acreditar que ela está sã e salva. Letty o cumprimenta, chamando-o de Elrond. Letty o corrige, com um sorriso, lembrando que ela é uma cavaleira, não uma princesa. Elrond, então, expressa sua surpresa. Ele sabia que ela tinha ido para o domínio de Diole, mas se ela voltou, isso significa que ela o derrotou. Letty, confiante, confirma, dizendo que significa exatamente isso. Ela então pede que ele reúna a todos. Após o retorno de Letty, o grupo se reúne, e o foco se volta para a espada de Laime. Elrond, o elfo mais velho, e os outros membros da resistência ficam surpresos ao verem a arma. Elrond a reconhece como a espada da condenação. Letty, então, apresenta a espada ao elfo mais velho, dizendo que Laime foi quem a obteve para ela. Elrond, então, olha para Laime e o desdenha, dizendo que ele parece ser apenas um mero goblin. Letty fica indignada e defende Laime com veemência, dizendo para ele não ser ridículo, pois Laime salvou a vida dela. Laime apenas ri da situação. Elrond, percebendo o erro, se desculpa profundamente com Laime, que o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Elrond, após recuperar a compostura, volta-se para a resistência, focado na missão. Ele pega a espada da condenação e proclama que com ela eles podem salvar o imperador, que está aprisionado no castelo. Ele conclui, com a resistência empolgada, que eles levantarão a bandeira da rebelião. Letty explica a Laime que aquele que lançou a maldição sobre o pai dela e causou o aprisionamento do imperador é um mago sombrio e o comandante das forças de ocupação. Laime percebe que o trabalho é o mesmo que o dele. Letty revela que a magia sombria do mago sombrio é dita ser capaz de superar até mesmo a de um dos 7 grandes, indicando que o homem é o mago mais forte do Lorde Demônio. Laime, então, entende a situação e, com um sorriso confiante, diz que eles só precisam derrubá-lo. Laime, refletindo, comenta que parece que o Lys e o Mago Sombrio estão de alguma forma ligados. Com isso, ele comenta que, já que o comandante principal deles, Lys, se foi, tudo que eles têm a fazer é acabar com esse Renoia. Elrond, o elfo mais velho, expressa surpresa, perguntando se o Lys se foi. Laime responde,
confirmando que derrotou o Lis. Ele se corrige, dizendo que, para ser mais preciso, teve ajuda de Lute. Leti o corrige com orgulho, dizendo que avisou que ele não era apenas um mero Goblin. A notícia se espalha, e a resistência se enche de ânimo, exclamando em uníssono que ele derrotou um dos 7 grandes e que talvez tenham uma chance. Eles gritam que mostrarão do que os elfos malignos são feitos. Lime observa a empolgação da resistência e sorri. Leti segura as mãos e pergunta se ele se tornaria o Messias da nação. Lime responde com um sorriso confiante, dizendo que é claro, e que foi por isso que ele veio. Ele, então, pede a Leti para lhe contar um pouco mais sobre a nação. Lime revela ao elfo mais velho que gostaria de elaborar uma estratégia de resistência. Lime se curva sobre o mapa tático, com a fada pairando por perto, e começa a traçar a estratégia. Ele posiciona o último peão no mapa e pergunta o que acharam do plano. Elrond, o elfo mais velho, pergunta a Lime se uma coisa daquelas é mesmo possível. Leti, corada e confiante, intervém, dizendo que nada é impossível para o Lime. Lute, rindo, comenta que ela parece mais confiante do que o próprio Lime. Elrond, então, cede, dizendo que acreditará nele. Elrond afirma que os soldados da resistência emprestarão sua força a Lime. Lime pergunta se ele tem certeza, ao que Elrond explica que os cavaleiros elfos malignos valorizam a força acima de tudo, e eles seguem os fortes. Leti, então, se vira para Lime e diz que ele é o encarregado. Elrond conclui que eles chegaram a um acordo. Ele aceita o pedido de Lime para encontrar um mapa do castelo e se oferece para preparar armas e suprimentos médicos também. Ele finaliza, convocando a todos para se prepararem para a partida, que a operação começará daqui a 2 dias, ao amanhecer. Elrond, empolgado, responde a Lime que irá encontrar o mapa do castelo, preparando-se para a missão. A fada, então, voa até Lime e recebe suas instruções para encontrar os locais onde as forças de ocupação estão posicionadas e mapear o lugar. Lime agradece pela ajuda. Lime se despede de Lute, dizendo que o verá amanhã de manhã. Lute comenta a Lime que nunca há um momento de tédio quando está com ele, especialmente agora que eles estão em uma missão para libertar o Império Elfo Maligno. Lute, então, se pergunta quem diria que um criador de problemas como Lime estaria matriculado na Academia de Magia Sombria. Lime, em tom de brincadeira, retruca que Lute também é um criador de problemas, já que se aliou a ele. Lute pergunta se ele é mesmo. Lute revela que, claro, ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados enquanto seu amigo estava em apuros, embora sua irmã provavelmente ficaria furiosa se descobrisse. Além disso, ele já sabia que o exército do Lorde Demônio estava perseguindo monstros de baixo escalão. Lime pensa que ele é também um kobold. Lute decide que seguirá Lime, apesar de não saber o que o futuro reserva. Lime, então, o provoca, chamando de Grande Cavaleiro Sombrio. Lute o manda parar. Ele se despede, e Lime também. Lime, então, sorri e pensa que espera grandes coisas de Lute em termos de força.